Eu apenas curti a postagem da noiva do presidente. Não esperava que ela convocasse uma reunião de emergência naquela noite. Usando como desculpa que eu estava perturbando o ambiente da empresa, cortaram meu salário inteiro daquele mês. E ainda deram um carro de luxo de 1 milhão para o novo assistente. Todos me olharam com compaixão, pensando que eu iria surtar e fazer uma cena. Mas eu apenas organizei calmamente minhas coisas na mesa. E entreguei meu pedido de demissão na frente dela. Não é o bastante apenas maltratar colegas e descontar salários. Eu pedi demissão por conta própria. Assim que terminei de falar, o assistente argentino se adiantou e falou: Irmão Minzi, como você pode pedir demissão por causa de uma coisa tão pequena? Você está na empresa há tanto tempo. E a presidente Liu sempre foi tão boa com você. Você pede demissão num momento tão sensível. O que as pessoas vão pensar dela? Presidente Liu, venha também, convença o irmão Minzi. Liu Huyan talvez quisesse me aconselhar agora há pouco. Depois de ouvir as palavras de Anjintian, minha raiva aumentou. Que conselho poderia dar? Se ele quer sair, deixei-o sair. Eu vivo honestamente. Não tenho medo do que os outros dizem. Em seguida, ele pegou meu pedido de demissão. Depois de assinar, jogou na minha cara. Os colegas ao redor estavam me observando, esperando para ver o espetáculo. Mas eu não discuti como antes. Em vez disso, calmamente peguei a folha de demissão do chão. Vou sair assim que terminar a transferência de trabalho. Não precisa de transferência. Se quer sair, sai agora. Liu Huyan apontou para a porta como se tivesse pensado em algo. E acrescentou friamente que não haveria compensação pela demissão. Vendo isso, os colegas que tinham boa relação comigo rapidamente me aconselharam a abaixar a cabeça e admitir um erro. Não age impulsivamente. Eles sabem que esta empresa fui eu quem fundou junto com Liu Huyan. Quando a empresa estava sem dinheiro, eu bebi até vomitar sangue para captar investimento. Se os negócios não fossem concluídos, eu liderava a equipe, trabalhando até tarde por 3 dias para finalizar. Eu coloquei um esforço e emoção infinitos em todos os negócios. Sair agora é equivalente a desistir de tudo. Mas minha decisão está tomada. Agradeci a eles e depois arrumei minhas coisas e me virei para sair. Antes de sair, eu vi Liu Hu claramente. Um olhar complexo passou por seus olhos. Eu sei que ela acha que eu não vou embora. Antes, nós também tivemos muitas brigas por causa de Anjng Tin. A mais grave de todas. Liu Huyan me xingou em público. Deu a ele todo o meu bônus do ano. Fiquei tão irritado que pensei em pedir demissão, mas quando fui sair, ainda segurei a raiva. Fiquei tão irritado que pensei em pedir demissão. Voltei Mas para na hora falar de com ir, ela como ainda se nada contive tivesse isso. acontecido. E então, trabalhei como sempre. Fingi que isso nunca aconteceu. Ela achou que eu ainda iria me convencer a me reconciliar. Mas ela não sabe que minha paciência com ela já se esgotou. Assim que saí da empresa, uma mensagem chegou. Eu abri e vi que era uma transferência do meu amigo. De manhã, Liu Huyan disse que a empresa não estava indo bem, quando ela ia reduzir meu salário. Minha primeira reação foi ter medo de que ela estivesse sob pressão. Imediatamente entrei em contato com um amigo. 500 mil foram transferidos. Eu queria dar a ela. Mas acabei vendo por acaso o post de Anjng Tin nas redes sociais. Foi então que percebi a intenção de Liu Huyan. Mas, na verdade, eu me senti surpreendentemente calmo na época. Não fiquei triste nem com ciúmes a ponto de enlouquecer. Talvez porque já tinha acontecido muitas vezes. Liu Huyan fez muitas loucuras por Anjng Tin. Ela fez tantas coisas absurdas para mim, que eu mal conseguia distinguir se o namorado dela sou eu ou Anjng Tin. Eu devolvi o dinheiro ao meu amigo e o agradeci. Fui até a garagem. Encontrei aquele carro velho que tinha 10 anos. A pintura do carro estava desgastada em várias partes. Ao lado dele, havia um Porsche novinho em folha. Era exatamente o carro que Liu Huyan tinha acabado de dar a Anjng Tin hoje. Há muitos espaços vazios no estacionamento. Ele parou exatamente aqui. É claramente uma provocação para mim. Eu e Liu Huyan estivemos juntos por 10 anos. Mas não sou melhor do que Anjng Tin, que acabou de entrar na empresa há 10 meses. Eu sorri ironicamente. Não hesitei mais. Acelerei e deixei a empresa onde trabalhei por anos. Assim que saí da porta da empresa, fui atingido por trás. Quando saí do carro, vi que no carro de trás, Liu Huyan e Anjng Tin estavam saindo juntos. Irmão Minzi marca registrada. Por que você parou de repente? Eu não tive tempo de reagir. Anjng Tin disse. Ele se aproximou, olhando com dor para a frente do carro amassado. Que pena. Isso foi cuidadosamente escolhido pela presidente. A expressão de Liu Huyan ficou cada vez mais sombria. Lu Mingze, eu te vi olhando para o carro no estacionamento há pouco. Diga a verdade, foi de propósito? Sabendo que estava atrás de você. Você freou de repente para se vingar. Eu quase ri dela. E de novo assim, sem pensar, jogaram a responsabilidade em mim. Anjintian suspirou. Deixa pra lá. Presidente Liu.
Não vamos culpar o irmão Lumingse. Ele perdeu o emprego por minha causa. É normal ele estar bravo comigo. No fundo, a culpa é minha. Se eu pudesse prestar mais atenção, seria melhor. Dito isso, ele, frustrado, socou a própria testa. Mas quando estava prestes a acontecer, ele deliberadamente diminuiu a força. Mas Liu Huyan não percebeu. Com dor no coração, ela acariciou sua testa e disse com carinho: "Não tem nada a ver com você. Não coloque toda a responsabilidade em si mesmo." Depois de falar, ela deu um tapinha firme na minha testa. "Você pode aprender um pouco com o Gentia? Ter um pouco de responsabilidade. Todo mundo sabe ser humilde. Você trabalhou tantos anos. Você ainda precisa ser tão imaturo e arrogante?" Fui empurrado por ela e quase perdi o equilíbrio. Depois de reagir, achei um pouco engraçado. Neste último ano, foi a Gentian quem constantemente tomou meu crédito, manipulou e jogou a culpa em mim. Agora ele se tornou humilde e responsável. Eu fui ingênuo e arrogante. Sabia que continuar a conversa seria apenas inútil. Estou cansado de dizer mais alguma coisa. Virei-me para sair. Mas Liu Huyan me parou novamente. Eu pensei que ela iria novamente defender a JNG Team sem parar. Mas quem diria? Ela me puxou para o lado. Com uma voz sincera, ela disse: "Lumingse, eu tinha expectativas muito altas em relação a você. Por isso fui tão rigorosa. Como você não consegue entender meu esforço?" Ouvindo suas palavras suaves, eu ainda estava um pouco confuso. No entanto, logo percebi suas intenções. Liu Huyan deu um tapinha no meu ombro. "Eu vou retirar seu pedido de demissão. Pense bem em pedir desculpas. Além disso, você é totalmente responsável pelo acidente. Quanto você deve, transfira para." Eu percebi. Levantei os olhos para a JNG Team. Ele provavelmente já sabia o que Liu Huyan estava dizendo. O rosto cheio de satisfação. Ele me lançou um olhar desafiador. Eu ri sarcasticamente. "Eu não vou pagar. Descubra por si mesmo de quem é a responsabilidade do acidente. Se não der certo, chame a polícia. Tenho outros compromissos. Vou embora." Eu me virei e fui embora. Liu Huyan estava tão irritada que pulava atrás de mim. "Eu já te dei uma chance. Não se arrependa." "Não vou me arrepender." Eu voltei para o carro e mandei uma mensagem para o meu amigo. "Eu pedi demissão. Amanhã posso começar a trabalhar na sua empresa." Em menos de meio segundo, meu amigo retornou a ligação, surpreso. "Você está falando sério?" Ele parecia um pouco inseguro. "E quanto a Liu Huyan?" Meu amigo e Liu Huyan começaram seus negócios juntos. Comparado a Liu Huyan, que começou do zero, meu amigo tem recursos muito mais abundantes. As condições também são mais atraentes. Meu amigo carece muito de talentos técnicos. Então ele prometeu me dar uma participação maior e mais lucros. Queria que eu fosse ajudá-los. E até soube da minha relação com Liu Huyan. Ele fez uma exceção e sugeriu que eu trabalhasse meio período. Mas por causa de Liu Huyan, eu ainda assim recusei sem hesitar. Na época em que eu estava passando pelo meu pior momento, eu estava deitado na neve e quase congelei até a morte. Foi Liu Huyan que me arrastou para a delegacia. Ela me salvou a vida. Eu sou muito grato a ela. Por isso, abandonei tudo. Me dediquei de corpo e alma à carreira. Fiz de tudo para que a empresa de Liu Huyan crescesse passo a passo. Mas agora parece que a outra parte não se importa. E ao longo desses anos, de qualquer forma, já é suficiente para retribuir a bondade dela. Eu também não preciso mais me sacrificar. Não é necessário. Eu posso decidir por mim mesmo. Conversei mais um pouco com um amigo. Depois de confirmar o horário para assinar o contrato, eu dirigi de volta para casa para arrumar minhas coisas. Embora eu tenha comprado esta casa à vista, mas ela está cheia de memórias minhas e de Liu Huyan. Eu já não pretendo morar aqui novamente. Primeiro, eu vou limpar debaixo da cama. Descobri várias pinturas espalhadas abaixo. As meninas nas pinturas estão sorrindo. Algumas estão melancólicas. Outras estão abaixadas descascando maçãs. E aquelas se maquiando em frente ao espelho. Todas são Liu Huyan. Cada uma de suas expressões é cheia de vida. Todas foram desenhadas por mim. Ela também gostava que eu fizesse esboços para ela. Cada uma era como um tesouro para ela. Emolduradas e bem guardadas. Mas desde que a JNG Team apareceu, ela começou a ficar impaciente. Ela achava que desenhar era antiquado. Uma perda de tempo. Era melhor tirar fotos com a câmera. Ela começou a não gostar que eu desenhasse para ela. Até mesmo essas pinturas foram jogadas de qualquer jeito embaixo da cama. O papel já estava amarelado e velho. As imagens também estavam desbotadas. Eu dei um sorriso amargo. Joguei-as na pia do banheiro e acendi uma ponta. As chamas devoraram as pinturas completamente. No final, restou apenas um punhado de cinzas. Assim como o nosso amor já foi consumido sem que eu percebesse. Depois de fazer isso, eu também limpei as coisas que podia jogar fora. Minhas coisas não são muitas, mas o quarto ainda parece muito vazio e espaçoso.
Eu me joguei no sofá. Peguei meu celular para procurar um apartamento alugado da empresa de um amigo. No entanto, ao abrir, descobri que a gente havia enviado uma imagem no grupo da empresa. Era uma foto dele com Liu Huyan. O fundo da foto era na casa de jogos. Liu Huyan estava segurando muitos bichos de pelúcia. Ela sorria para a câmera. Um sorriso genuíno e radiante. Eu já não a via sorrir assim há muito tempo. Antes, eu também a levei para a casa de jogos. Mas assim que entramos e trocamos as moedas, ela se virou e saiu. Ela achou que eu era imaturo. Disse que estava tão ocupada todos os dias, que não tinha tempo para brincar com algo tão chato. Ela não tinha tempo para me acompanhar. Mas tenho tempo para acompanhar a Jintian. Eu dou uma risada sarcástica. Ela não está desprezando a imaturidade. Ela só está me desprezando. No grupo, muitos colegas também estão elogiando. Elogiando Liu Huyan por ser bonita. Linda como uma deusa. E ainda tem quem elogie a habilidade do fotógrafo. Até perguntam se algo bom está para acontecer entre os dois. Na verdade, todos sabem que sou o namorado de Liu Huyan. Mas só se atrevem a fazer essas piadas porque Liu Huyan está presente. A empresa nunca evita a ambiguidade com a Jintian. Se fosse em outra ocasião, eu provavelmente ficaria bravo novamente. Ligaria para Liu Huyan para que ela tivesse cuidado com os limites. Mas agora, estou me sentindo muito calmo. Fingindo que não vi. Continuo fazendo minhas próprias coisas. Quem diria que, ao olhar novamente 2 minutos depois, eu descobriria que várias mensagens foram retiradas do grupo. A primeira foto enviada por An Jintian também foi retirada. Eu pensei que Liu Huyan só voltaria tarde da noite novamente. Quem diria que não demoraria muito. Ela logo estava falando ao telefone com An Jintian. Entrou na sala com um sorriso radiante. Ao me ver, o rosto dela ficou nervoso por um momento. Em seguida, tornou-se sério. Ela revirou os olhos para mim de propósito. Empurrou a porta e entrou no quarto. Eu sabia que ela estava esperando que eu a acalmasse. Sempre que havia desavenças na empresa, eu sempre tentava de tudo para pedir desculpas a ela. Pedir seu perdão. Mesmo que a errada fosse ela. Eu ainda tinha que admitir o erro contra minha própria consciência. Antes, eu achava que era o certo a se fazer. Seja por gratidão, ou para manter o relacionamento. Eu deveria sempre acalmá-la. Mas agora eu só me sentia entediado. Eu abaixei a cabeça e continuei fazendo o que estava fazendo. Não demorou muito para ela sair do quarto com uma expressão sombria. Você viu as mensagens do grupo? Que mensagens? Eu já sabia, mas perguntei. Não levantei a cabeça, mas senti que ela parecia ter relaxado. Não é nada. A notícia do trabalho foi enviada para o grupo errado. Eu achei engraçado, mas não me dei ao trabalho de desmascará-la. Apenas pensei comigo mesma. Quando eu não sabia. Quanto mais ela escondeu sobre ela e o An Jintian. O carro do Jintian foi consertado. Seu carro foi consertado? Ao me ver em silêncio, Liu Huyan disse novamente. Eu sabia que era o sinal dela para me dar uma oportunidade. Se fosse como antes, eu já teria achado que ela me perdoou. Eu teria ido animadamente agradá-la. Mas agora, eu não levantei a cabeça. Falei em um tom calmo. É só um carro velho. Não há nada para consertar. Liu Huyan franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Eu a olhei com dúvida. Não entendi o que a deixava insatisfeita. Esse carro já teve muitos arranhões antes. Eu disse que queria consertar. Ela disse a mesma coisa que antes. Achei que ela fosse ficar brava novamente. Mas quem diria? Ela soltou um suspiro. Eu sei que você ainda está bravo com as coisas da empresa. Mas o Jintian realmente trabalhou bem durante esse tempo. Eu dei um carro para ele. Também foi para manter esse talento na empresa. Quase ri ao ouvi-la dizer isso. An Jintian foi contratado excepcionalmente por Liu Huyan. Sua capacidade de trabalho é uma bagunça. Os erros que cometeu são incontáveis. Desde dar água para a parte contratante durante a reunião, até pedir um chá com leite para si mesmo, até enviar a tabela de preços para os parceiros. Enviou a tabela de preços mínimos. A empresa perdeu centenas de milhares. Manter ele nem é melhor do que manter um cachorro. Se eu não soubesse claramente a situação da empresa, eu realmente teria que acreditar nas palavras de Liu Huyan. Eu não disse nada. Liu Huyan continuou. Você é meu namorado. No futuro, vamos nos casar. A empresa não é toda sua. Por que você se importa tanto com o salário? Por que você precisa discutir com ele? Luminze. Tudo o que fiz foi pela empresa. Não quero que os outros da empresa achem que estou favorecendo você. Eu sei muito bem. Isso não passa de desculpas. No escritório, todos os colegas sabem como Liu Huyan me tratou e a An Jintian. Eu trabalhei 3 dias para completar o projeto. Ela teve uma ideia repentina. Passou para a JNG Team. Fez apenas um PPT e já se tornou o resultado de JNG Team. Eu negociei com um cliente por alguns dias. Estava prestes a assinar o contrato. Ela usou meu nome. Levou a JNG Team e a outra parte para jantar.
O contrato acabou sendo fechado por ANJNG Team. Coisas desse tipo. São inúmeras. A longo prazo. Os outros colegas acham que Liu Huyan prefere mais ANJNG Team. Alguns até acham que Liu Huyan não gosta de mim. Por isso, eu sofri muitos olhares tortos e bullying na empresa. Ela viu, mas fez de conta que não viu. Eu não quero explicar. De qualquer forma, se eu explicar, ela vai dizer que estou arranjando desculpas. Eu respondi de forma indiferente. Você não precisa me dizer isso. Eu já não tenho mais nada a ver com a empresa. O que fazer? Você se vira como achar melhor. Liu Huyan não disse nada. Por fim, ela suspirou. Aproximou-se de mim. Posse na ponta dos pés. Enlaçou meu pescoço com as mãos, falando de forma sedutora. Na verdade, eu também tenho interesses pessoais. Queria que você descansasse um pouco neste período. Você pode pensar sobre o nosso casamento. Quando você pretende me pedir em casamento? Ela me perguntou com um sorriso encantador. Mas eu já pedi muitas vezes antes. Cada vez. Ela sempre recusou. Cada vez que isso causava descontentamento. Ela sempre usava o casamento para me acalmar. Às vezes, sinto que não sou o namorado dela, mas sim como um cachorro que ela manipula. Eu não disse nada. Liu Huyan, então, como se estivesse brincando com um cachorro, coçou meu queixo. Não fique bravo. Pode sorrir para mim? Enquanto falava, parecia que estava tentando me agradar. Aproximou-se para me beijar. Novamente, senti o perfume que pertencia a ANJNG Team. Náusea no estômago. Eu a empurrei com desdém e franzi a testa. Tirei um lenço umedecido e limpei os dedos. Liu Huyan ficou paralisada como se tivesse sido atingida por um raio. Você me despreza. Mais tarde, eu tenho que sair para resolver algumas coisas. Primeiro vou trocar de roupa. Depois de dizer isso em voz baixa, me virei para voltar ao quarto. Liu Huyan tentou me seguir. Eu não hesitei em trancar a porta. Tranquei-a. Tudo bem. Sr. Lu. Não se arrependa. Liu Huyan parecia realmente irritada. Depois de soltar algumas palavras duras, chutou a porta com força e saiu furiosa. Quando saí do quarto, a sala já estava vazia. No grupo da empresa, Liu Huyan enviou uma mensagem. Dizia que queria convidar todos para jantar. Perguntou quem queria ir junto. Todos ficaram em silêncio. Apenas ANJNG te enviou 3 emojis felizes. Eu sabia que Liu Huyan estava fazendo isso de propósito para me irritar. Isso já aconteceu muitas vezes. Sempre é assim. Os outros colegas não querem participar. Apenas a Jintian tem uma atitude positiva. Se fosse no passado, eu já estou com ciúmes e quero ir até lá. Então fui zombado por eles. Agora, estou com preguiça de me importar. Eu troquei de roupa. Fui ver o apartamento que queria alugar. Depois de confirmar que estava tudo certo, paguei o aluguel imediatamente. Em seguida, entrei em contato com a imobiliária para fazer uma solicitação, para que eles vendam a casa atual. No entanto, embora este apartamento tenha sido comprado por mim, a reforma também foi toda feita por mim, que me dediquei bastante. Mas no registro do imóvel, eu ainda assinei o nome de Liu Huyan. Naquela época, Liu Huyan e eu estávamos completamente. No total, não era muito dinheiro. Para dar segurança a Liu Huyan, eu ainda usei todas as minhas economias para comprar este apartamento. Agora a empresa já alcançou o tamanho atual. É provável que este apartamento já não impressione Liu Huyan. O corretor me disse que se a casa for vendida, que Liu Huyan também precisa estar presente. Se ela não tiver tempo, também é necessário assinar um termo de autorização. Eu só posso enviar uma mensagem para ela novamente. Mas posso enviar. A janela de chat exibiu um ponto de exclamação vermelho. Ela me bloqueou. Antes também foi assim. Quando chegamos a um ponto quase irreconciliável, Liu Huyan ficaria furiosa e me bloquearia. Fugir de casa. Estou preocupado com a segurança dela. Às vezes, eu pegava o celular de outra pessoa emprestado. Ligava para ela de forma humilde, para que ela me adicionasse novamente. E ela, do outro lado da linha, estava em uma posição elevada. Perguntava se eu sabia que estava errado. Pensando bem agora. No passado, para agradá-la, eu disse. Palavras contrárias à minha consciência realmente são incontáveis. Pensei um pouco. Acabei ligando para ela. Voltei uma vez à noite. Tenho algo a discutir com você. Que assunto? Estou muito ocupado. A voz de Liu Huyan era fria. Eu mordi os lábios. Vamos falar sobre isso depois. Liu Huyan soltou um riso frio. Você disse que se afastaria de mim, então se afastou. Agora diz que eu devo voltar, e eu volto. Lu Minze, eu te devo algo? Essa é a sua atitude ao me pedir desculpas? Será que eu fui bom demais com você ultimamente? A ponto de você ter esquecido como se desculpar? Ouvindo seu tom sarcástico, eu ainda falei em voz baixa como antes. Desculpe. Eu errei. De qualquer forma, já pedi desculpas de forma contrária à minha consciência tantas vezes. Pedir desculpas mais uma vez não faz diferença. Além disso,
Essa desculpa resultou em um apartamento. Embora o apartamento seja meu, se Liu Huiyan realmente quiser causar problemas, não quiser assinar, eu não conseguirei vender esse apartamento, mesmo com a prova de investimento. Ainda assim, teremos que ir para o tribunal. Liu Huiyan pode causar problemas. Eu não posso me dar ao luxo de causar problemas. Como eu esperava, depois de ouvir minhas desculpas, o tom de Liu Huiyan ficou um pouco mais alegre. Espere só. Depois de dizer isso, desligou o telefone. Eu permaneci calmo por dentro. Coloquei o apartamento à venda no site, para vendê-lo o mais rápido possível. Reduzi o preço consideravelmente. Depois de fazer tudo isso, eu contatei um amigo para assinar o contrato. Meu amigo estava muito animado, perguntando repetidamente se eu estava sonhando. Ele até organizou um banquete de comemoração para mim. Eu estava pensando em voltar para casa mais cedo. Mas, pensando melhor, Liu Huiyan ainda não sabia quando voltaria. Voltar cedo não faria diferença. Então eu concordei. Depois de 3 rodadas de bebida, fui ao banheiro. Ouvi uma voz familiar vindo do salão ao lado. Instintivamente, parei os passos. Através da fresta da porta entreaberta, eu vi Liu Huiyan aconchegada nos braços de An Jingtian. Não sei o que os dois estavam dizendo. Liu Huiyan estava rindo animadamente. Aproveitando essa oportunidade, An Jingtian rapidamente inclinou a cabeça e deu um beijo em seus lábios. Liu Huiyan ficou paralisada por um momento, mas não parecia querer afastá-lo. Senhora Liu, quando você e o irmão Lu Mingzi terminaram, eu mal posso esperar para ficar com você. Você sabe que eu vejo você com ele todos os dias. Eu estou tão triste assim? Você ainda prefere o irmão Lu Mingzi? An Jingtian disse, com um tom de injustiça. Liu Huiyan moveu os lábios. Parecia que queria dizer algo. Por fim, ela o abraçou de volta, como se estivesse acalmando uma criança. Deu tapinhas nas costas dele. Como ele poderia se comparar a você no meu coração? É só que agora a empresa cresceu. Terminar com ele e ficar com você. Eu tenho medo que os outros falem mal. Isso não será bom para você. Vamos esperar mais um pouco. Não será por muito tempo. Então era assim. Eu sabia que a Liu sempre me amou mais. A maneira como os dois estavam aconchegados. Parecia muito um casal. Eu ri sarcasticamente e não olhei mais. Depois de voltar para a sala e beber mais algumas taças, todos relembraram o passado. Só saíram até de madrugada. Ao entrar no estacionamento subterrâneo, meu amigo de repente me puxou para um Porsche de topo de linha. Perguntou se eu gostava. Eu acenei com a cabeça, sem entender. Achava que era o carro que ele tinha acabado de pegar. As palavras de elogio estavam na ponta da minha língua. No entanto, meu amigo de repente me empurrou a chave do carro. É para você. Ele fez uma expressão para mim. Como está o estado do seu carro? Eu não aguentava mais olhar para isso. Vou te dar um novo. Eu estava prestes a recusar, mas ele parecia saber o que eu queria dizer. Ele disse diretamente. Eu ouvi dizer que Liu Huiyan deu um carro para o novato da sua empresa. Ele, com suas habilidades ruins, consegue dirigir um carro de luxo. Claro que você não pode ser pior do que ele. Falando nisso, eu vi o que aquele novato fez. Cada vez o estilo é diferente. É evidente que ele copiou. Não sei como ele ainda está na empresa. Talvez seja por causa de ter bebido. Meu amigo sem rodeios ficou reclamando incessantemente sobre a JNG Team. Eu fiquei em silêncio, sem dizer nada. Ele estava certo. Aqueles trabalhos foram feitos por mim e pelo meu grupo, e por outros colegas de trabalho. Quase todas as vezes é quando está prestes a ser concluído. Fui solicitado por Liu Huiyan para entregar a JNG Team, e por isso, o estilo de JNG Team é sempre diferente. O amigo não está na empresa. Todos conseguem ver a verdade por trás disso, mas Liu Huiyan simplesmente não consegue entender. Eu ainda queria recusar. O amigo fingiu estar bravo e disse: isso não é um presente para você. É descontado do seu salário futuro. Você não pode desperdiçar minha boa intenção. Eu ri em silêncio. O preço deste carro, se realmente for descontar do salário, com o meu salário, deve levar pelo menos alguns anos. Sabendo que isso é uma desculpa do amigo, eu não recusei mais. Agradeci a ele. Depois de conversar mais um pouco com o amigo, nós chamamos um motorista. Cada um foi para sua casa. Eu pensei que Liu Huiyan ainda não tivesse voltado a essa hora. Mas ao abrir a porta, eu vi que Liu Huiyan já estava sentada no sofá da sala de estar. Para onde você foi? Não tínhamos combinado de nos encontrar? Você sabe quanto tempo eu esperei? Assim que entrei, Liu Huiyan me perguntou furiosa. Fiquei um pouco surpreso. Normalmente, ela saía para se encontrar com a JNG Team, e só voltava por volta das 3 ou 4 da manhã. É realmente raro ela voltar tão cedo. No entanto, ao pensar nisso, a imagem dela e a JNG Team passou pela minha mente novamente, se abraçando em um hotel. Não pude evitar uma onda de náusea.
Terminei calmamente de dizer que saí para jantar com amigos. Entrei na sala e tirei o contrato da bolsa. Depois de dar alguns passos, Liu Huyan de repente me parou, franzindo a testa. Você ainda está bebendo? Não foi dito que, quando eu não estou, você não bebe? Não pude evitar um riso sarcástico. O que isso significa é que só posso beber quando estou ajudando ela em compromissos. Eu não disse nada. No entanto, Liu Huyan pareceu lembrar-se de algo e sorriu de repente. Você ainda está chateada por causa de mim e Anjng Tim. Por sair, não é? Você não quer que eu saia sozinho para jantar com ele. Diga logo. É necessário beber tanto? Você está pensando demais. Meu consumo de álcool não tem a ver com vocês. Eu me apoiei na cadeira e sentei. Entreguei a ela o contrato de venda da casa. Deu uma olhada nisso. Ao ver o que foi entregue, Liu Huyan levantou as sobrancelhas, parecendo um pouco satisfeita. O que é isso? Um compromisso. Deixei-me te avisar com antecedência. Agora já é tarde demais para se desculpar comigo, por causa do que aconteceu à tarde. Estou muito irritado com você. Não pense que com esses truques baratos, eu vou te perdoar. Olhando para sua aparência satisfeita, eu me sinto engraçado por dentro. De fato, eu a irritava com frequência antes, quando ela se recusava a me perdoar. Para agradá-la, eu escrevi à mão um compromisso. Pensando bem, ela realmente estava errada. Mas na verdade, meu orgulho era o problema, que eu entreguei pessoalmente para que ela pisasse. Felizmente, isso não acontecerá mais no futuro. Não é uma carta de garantia, é uma surpresa. Ao ouvir isso, Liu Huyan levantou uma sobrancelha. Curiosa, estava prestes a abrir. Nesse momento, o celular dela tocou. Ao ver o identificador de chamadas, seus olhos brilharam. Espere um momento, vou atender uma ligação. Dito isso, Liu Huyan levantou a mão e atendeu. Senhora, eu acabei de atropelar alguém acidentalmente enquanto dirigia. O que eu faço? Estou muito assustada agora. A voz angustiada de Anjng Tim veio do telefone. O rosto de Liu Huyan ficou um pouco ansioso. Me mande sua localização. Estou indo para aí agora. Depois de dizer isso, ela se levantou e se preparou para ir. Não prestou mais atenção ao que eu disse. Dei 2 passos e bloqueei seu caminho. Entreguei a procuração diretamente a ela de forma sucinta. Primeiro, trate dos meus assuntos. Eu estou falando primeiro. E este documento precisa ser assinado com urgência. Ela levantou a cabeça, olhou para mim e suspirou. Lu Mingze, você pode ter um pouco de empatia? As coisas lá estão mais urgentes do que as suas. Você agora está com ciúmes de uma forma realmente indelicada. Eu acho isso um pouco engraçado. Eu não posso me apresentar, mas Anjing dirigir sob a influência do álcool. Mas eu estou cansado de me envolver com ela. Apenas entreguei a procuração na mão dela, sem intenção de retirá-la. Liu Huyan não disse mais nada e abriu o documento. Mas antes que ela pudesse olhar, ouviu-se o grito de Anjing do outro lado da linha. Ah, como vocês podem entrar? Senhora Liu, não se preocupe. Eu já estou indo. Dizia isso para Anjing não se apressar. Mas Liu Huyan estava visivelmente mais ansiosa do que ele. Ela nem mesmo olhou o conteúdo. Ela rapidamente virou até a última página. Assinou apressadamente. Então, calçou seus saltos altos. E se apressou para sair, observando sua silhueta apressada. Eu realmente não pude me conter. Então, perguntei. Você não vai olhar o que está assinando? O que há para ver? A surpresa que você pode trazer são apenas alguns pequenos contratos. Desde que você tenha certeza de que os termos do contrato não têm problemas. Depois de falar, ela saiu sem olhar para trás. Eu só achei engraçado. Normalmente, para fazê-la feliz, eu também a enganaria e iria discutir parcerias às escondidas. No começo, ela ficava muito feliz. Mas depois que a empresa cresceu, ela começou a desprezar essas pequenas empresas como a dela. Empresas que lutaram para chegar onde estão. Antes de assinar um contrato, preocupado com as omissões, tive que verificar os termos do contrato várias vezes. Agora, só porque está preocupada com Anjing, ela nem sabia o que estava assinando. Mas, de certa forma, isso economiza muitos problemas. Naquela noite, Liu Huyan não voltou. Mas Anjing me mandou muitas mensagens. Mingzi, eu sei. Você viu tudo do lado de fora da sala, não é? Mas você também deve saber que o coração de Liu Huyan está voltado para mim. Com uma ligação minha, ela viria correndo me encontrar. É melhor você sair antes. Caso contrário, a situação ficará feia para todos. Eu não consegui conter uma risada desprezível. Parece que a Jintin está ficando sem opções. Descobrir claramente, mesmo que tenha usado os registros de conversa com Huyan, ela é muito indulgente com Anjing. Mesmo vendo a provocação, só acharia que estou tentando criar desavenças entre eles. Mas eu também não sou tão magnânimo a ponto de ignorar suas provocações repetidas. Não posso ignorar suas provocações. Parabéns.
Mas se um dia Ruian se cansar de você, lembre-se de sair por conta própria. Eu sei que essa frase não tem muito impacto, mas assim que eu disse, Anjintian deve ter se sentido incomodado. E, de fato, assim que a mensagem foi enviada, ele ficou quieto. Eu também fui dormir cedo. Quando amanheceu, eu enviei a procuração assinada por Ruian para o corretor. Naquela tarde, alguém veio ver o imóvel. A pessoa estava satisfeita com a localização da casa, o layout e o preço. No entanto, ele estava cético sobre a venda da casa. Uma casa tão boa. Por que vendê-la a um preço tão baixo? Não deve haver nenhum problema, certo? Ele está um pouco cauteloso. Eu lhe disse de forma breve. Esta é a nova casa que comprei anteriormente. Mas o noivado com minha noiva foi cancelado. Ele demonstrou compreensão. Este pátio e a decoração têm claramente o gosto de uma garota. Vender é uma boa ideia. Assim, evito me apegar às lembranças. Eu não disse nada. Liu Ruian é muito exigente com relação à casa. No início, para encontrar uma casa que a satisfizesse, eu levei 3 meses. Olhei mais de 100 casas até escolher esta. Até a decoração foi feita de acordo com o gosto dela. Foi então que percebi que, nos últimos anos, minha vida sempre girou em torno dela. O cliente, de forma direta, após ver a casa à noite, decidiu me chamar para assinar o contrato. E ainda combinou a entrega da casa para 2 dias depois. Justamente, eu também saio 2 dias depois. Depois de assinar o contrato, voltei para casa. Assim que entrei, vi um par de sapatos de couro masculinos na porta. Aquele par de chinelos que eu costumava usar também desapareceu. Ao ver isso, já comecei a avaliar a situação. Desfiz um par de chinelos descartáveis e entrei. Assim que entrei, ouvi a voz do Anjintian. Presidente Liu, o que você está fazendo não está certo. Vou te ensinar. Fui até a porta da cozinha. Foi então que vi os dois parados em frente à pia da cozinha. Anjintian a envolveu em seus braços, segurando a mão dela. Pareciam muito íntimos. Anjintian ainda estava vestindo meu pijama. Ele também estava usando meus chinelos. Ele parecia o dono da casa. Liu Ruian também estava vestindo um traje correspondente. Ela não parecia desconfortável com a proximidade dele. Parecia que eles estavam se dando muito bem. Não sei sobre o que estavam falando. Os dois até riram em voz alta. No entanto, sempre que ele se aproximava um pouco dela, ela ficava muito desconfortável. Ela me disse que não se sente à vontade com o sexo oposto. Mas agora parece que ela não se sente à vontade comigo. Não consegui conter um sorriso sarcástico. Nesse momento, Liu Ruian virou-se sem saber o porquê. Ao me ver, ela hesitou por um momento e, em seguida, instintivamente, se afastou dos braços de Anjintian. Sua expressão estava um pouco culpada. Por que você voltou agora? Ao ouvir isso, só consegui achar engraçado. Isso acabou se tornando um erro meu. Desculpe. Irmão Lumingzi. Estou ensinando a Presidente Liu a lavar legumes. Não me entenda mal. Embora eu diga isso, seu olhar para mim estava cheio de orgulho e curiosidade. Parece que você está desesperado para me ver desmoronar de ciúmes. Se fosse no passado, eu provavelmente estaria realmente bravo. Teria uma grande briga com Liu Ruian. Faria um escândalo para expulsar Anjintian. Mas eu já estou acostumado. Além disso, estou prestes a ir embora. A casa já foi vendida. O depósito já está na conta. Eu realmente estou com preguiça de me importar. Então, vocês podem continuar ocupados. Vou entrar no quarto. Falei isso em um tom calmo e fui em direção ao quarto. Anjng Tim ficou surpreso por um momento. Seu olhar estava um pouco confuso. Ele parecia não entender minha reação. Provavelmente Liu Ruian já se preparou para a possibilidade de eu ficar bravo. Me vendo tão calmo, o tom dela estava um pouco artificial. Ela surpreendentemente começou a me explicar. Hoje é o aniversário do Jingtian. Ele quer comemorar com a gente. Por isso eu o trouxe aqui. Se fosse antes, ela não diria tanto. Ela só vai revirar os olhos e dar um sorriso frio para mim. Se você não gosta, saia. Eu ri por dentro. Por um momento não soube se devia rir ou chorar. Não me importei com ela, mas ela começou a me explicar. Mas ainda assim, deveria rir. Ela nem lembra do meu aniversário. Mas tem tempo para comemorar o aniversário do Anjintian. Que vocês se divirtam. Eu disse isso em voz baixa e entrei no quarto. As minhas coisas já estavam quase todas arrumadas. As coisas que não uso com frequência também já foram levadas para o novo apartamento que aluguei. Agora, o que ficou no quarto é apenas algumas roupas e livros do dia a dia. Estava pensando se deveria terminar de arrumar hoje. Nesse momento, a porta do quarto foi aberta de repente. Anjintian entrou pela porta, segurando um pequeno pedaço de bolo. Ele deu uma olhada despretensiosa no quarto. Soltou uma risada debochada. O quarto parece muito mais vazio do que da última vez que vim. Parece que você está se comportando e se preparando para sair, né? Eu não liguei para ele.
Baixei a cabeça e continuei conversando com os amigos sobre a mudança no celular. Percebi que estava sendo ignorado. A expressão de Anjintian ficou um pouco mais sombria. Ele deu alguns passos na minha direção. Estou falando com você. Você está surdo? Eu lhe lancei um olhar e disse com desprezo. Para que se preocupar tanto? Afinal, você também não vai morar aqui. Uma frase simples, mas não sabia onde ofendi. A expressão dele instantaneamente ficou sombria. Ele levantou a mão para pegar meu colarinho, sem esperar eu agir. Nesse momento, ouvi passos na porta. Anjintian jogou o bolo no chão com raiva. Em seguida, ele gritou e caiu no chão. Jintian, o que aconteceu? Liu Huoi entrou pela porta. Ela me empurrou com força. Acelerou para ajudá-lo a se levantar. Eu retrocedi alguns passos, atordoado. Os pedaços de cerâmica perfuraram meu chinelo e atingiram meu calcanhar. O ferimento logo começou a sangrar vermelho vivo. Mas Liu Huoyan parecia não ter notado. Apenas olhava para Jintian com pena. Marcas de cortes na mão. Não havia nem sangue. Desculpe, Sr. Liu. Fui eu quem deixou o irmão Luminzi bravo de novo. Eu estava pensando que era meu aniversário, para que todos pudessem comer bolo. Então vim trazer um pedaço para o irmão Luminzi. Mas eu não esperava que ele não gostasse. Anjintian olhava para Liu Huoyan com os olhos vermelhos, com uma expressão confusa e perdida. Se eu não fosse a pessoa envolvida, eu teria que acreditar até mesmo. Mas eu nunca disse que não gostava de bolo. Pelo contrário, talvez porque raramente tenho a chance de comer bolo de aniversário. Então eu gosto muito. Sempre que chega meu aniversário, eu fico falando. Antes, Liu Huoyan até riu de mim. Disse que poucos meninos gostam de bolo como eu. Mas com Anjintian por perto, Liu Huoyan claramente esqueceu das minhas preferências. Ela apontou para o meu nariz e disse com raiva. Se você não gosta, pode simplesmente quebrar pratos e empurrar as pessoas? Luminzi, eu pensei que você tinha aprendido a se comportar. Não esperava que você ainda fosse assim. Vá se desculpar com Anjintian. Caso contrário, seu marido tão ciumento, eu também não me atrevo a querer. Vamos simplesmente terminar de uma vez. Ela me lançou um olhar furioso. A aparência ameaçadora dela me fez rir. Não pude deixar de lembrar das palavras que ouvi do lado de fora da sala, quando as coisas estavam mais tumultuadas antes. Ela também já me ameaçou com o término. Mas eu realmente não queria. Sempre fui o primeiro a tentar convencê-la com palavras suaves. Até cheguei a me ajoelhar humildemente e pedir a ela. Porque eu achava que terminar não era o que ela realmente queria. Apenas a arma secreta dela também era a escada que ela me ofereceu. Só depois eu percebi. Ela provavelmente já tinha planos de terminar há muito tempo. Por isso está sempre na boca. Mas tudo bem, eu já tinha planejado a separação há muito tempo. Mesmo que ela não mencione agora, eu vou falar. Ao ver que eu não falava, Liu Huoyan pensou que eu estava com medo. O tom dela se acalmou bastante. Esses dias você tem estado bem misterioso. Deve ser que está se preparando para o casamento. Eu sei que você também não quer se separar. Peça desculpas ao Jintian agora. Sem esperar Liu Huoyan terminar a frase, eu a interrompi em um tom calmo. Não, eu concordo com a separação. O rosto de Liu Huoyan, que antes estava sorrindo, ficou paralisado. O olhar dela estava incrédulo. O que você disse? Não era para se separar? Eu concordo. Minha voz estava calma. Eu pensei que ao concordar com o divórcio, isso a deixaria feliz. Ela deveria ficar aliviada. Mas o que é confuso é que, na verdade, não havia em seu tom nenhuma emoção de felicidade. Havia apenas choque e raiva. Luminzi, você está louco. Você vai terminar comigo por causa de uma coisa pequena? Ela regalou os olhos para me olhar. Eu não entendo. Não era isso que ela queria? Como eu prometi a ela e agora estou assim. Anjintian ao lado parecia um pouco confuso. Eu puxei suavemente a manga dela. Senhora Liu, foi Luminzi quem sugeriu o término. Melhor não. Sem esperar ele terminar, Liu Huoyan gritou com raiva. Cale a boca. O que acontece entre nós não é da sua conta. Esta deve ser a primeira vez que ela fala tão brava com Anjintian. Anjintian ficou instantaneamente assustado. Ele abriu a boca, mas não conseguiu falar. Liu Huoyan pareceu perceber também. Apressadamente, a tensão diminuiu. Eu disse baixinho para ele. Desculpe. Não era isso que eu queria dizer. Você sai e espera por mim primeiro. O que acontece entre nós? Eu não quero te envolver nisso. Anjintian estava com os olhos vermelhos, um pouco relutante. Mas ele também é uma pessoa inteligente. Sabia que não podia irritar Liu Huoyan agora, então saiu obedientemente. Quando ele saiu, Liu Huoyan suspirou profundamente. Estava prestes a falar quando seu olhar de repente caiu no chão. Sua voz ficou mais suave. Seu pé está machucado. Por que você não disse nada? Vou pegar um curativo. Dizia isso. Ela caminhou em direção à estante ao lado. Mas eu entendi. Isso era apenas uma maneira dela querer mudar de assunto.
Toda vez que falamos sobre algo que ela não queria ouvir, ela sempre interrompia nossa conversa de uma maneira que parecia se preocupar comigo. Normalmente, eu sempre cedia, imerso na ilusão de que ela ainda se importava comigo. O assunto original foi enterrado sem que eu percebesse, mas aquelas contradições ainda não estavam resolvidas. Apenas apodreceriam dentro de mim. E então, um dia, viriam à tona de uma forma ainda mais feia. Onde está o curativo? Eu lembro que havia um antes. Liu Huoyan murmurou para si mesmo enquanto procurava na estante. Mas ela parece ter esquecido. A última vez que ela entrou no meu quarto foi há 2 anos. Desde uma vez que eu fiquei doente com febre de 40 graus. Ela foi sair com a Jintian depois disso, para facilitar o acesso. Eu já mudei o lugar do kit de remédios. Lu Mingzi, por que as coisas no seu quarto estão tão escassas? Liu Huoyan finalmente percebeu que algo estava errado. Eu também não escondi dela. Eu vendi a casa. Já encontrei um comprador. Daqui a 2 dias vou entregar a casa. Amanhã você também peça para alguém levar as suas coisas. Liu Huoyan ficou um pouco atordoada e estava prestes a ficar irritada. Então, como se tivesse pensado em algo, ela soltou uma risada repentina. Deixe de showzinho. Esta casa também é parte da minha. Sem a minha assinatura e permissão. Como você pode vendê-la? Está bem, Lu Mingzi. Eu sei que você está bravo. Eu vou pedir para a Jintian ir embora agora. Pare de brincar. Está bom assim? Ela ainda não acredita nas minhas palavras. Eu peguei o contrato de venda da mesa e o entreguei a ela. Na parte de baixo tem uma cópia do seu contrato de autorização. O corretor disse que com essa autorização é suficiente. Oh, é isso mesmo. A autorização foi assinada no dia em que An Jintian dirigiu bêbado. Você deve se lembrar, certo? Se não se lembrar, não tem problema. Ainda tem validade legal. Liu Huoyan pegou o contrato. Ao virar para a última página, seu corpo parou abruptamente. Após uma pausa de meio segundo, ela gritou desesperadamente para mim. Sem a minha autorização. Quem te autorizou a vender a casa? Eu ri de desdém. Eu não quero um centavo da empresa. Mas esse apartamento eu comprei à vista. É justo que eu possa decidir sobre isso. Além disso, eu lembro que você comprou uma nova casa na periferia. E comprou uma nova casa para a Jintian. Você também não está sem lar. Você pode se mudar para lá. Em termos de sentimentos e lógica, não há problema algum em eu vender a casa. Liu Huoyan ficou sem palavras. Seu rosto estava pálido. Eu pensei que a partir daí ela iria se dividir facilmente. Mas, para minha surpresa, ela forçou-se a se acalmar. Explicou-me em voz baixa. Aquela casa é um presente que eu queria te dar. Não é um presente para a Jintian. Colocar o nome dele é só para dar a ele um senso de pertencimento. Se você se importa, posso riscar o nome dele outro dia, tudo bem? O nosso relacionamento de tantos anos. Como é possível terminar assim? Lu Mingzi, eu sei que você está irritada agora. Primeiro, se acalme. Vamos falar sobre isso amanhã. Depois de dizer isso, ela se virou e saiu direto. Normalmente é assim também. Sempre que brigamos de forma irreconciliável, ela sempre finge que ainda me ama. Para que eu possa me acalmar. Sempre sou eu quem me convenço primeiro. Convençou-me a acreditar nela. Não seja impulsiva. E então, eu a procuro para quebrar o gelo. Peço desculpas a ela. E nos reconciliamos. No começo, eu realmente a amava. Com o tempo, eu percebi que o coração dela já não estava mais comigo. Mas não consigo abrir mão desses anos de relacionamento. Sempre sinto que é injusto passar por isso. Depois da contradição, tudo vai melhorar. Mas tanto tempo se passou. E o resultado não melhorou. Tudo não passa de um desejo unilateral meu. Ela provavelmente acha que eu ainda serei como antes. Sendo manipulado por ela como antes. Mas ela está enganada. Este relacionamento já foi desgastado várias vezes. A decepção consumiu tudo. Depois que Liu Huoyan foi embora, eu limpei os pedaços de porcelana no chão. E tratei do ferimento. Quando fui sair novamente, Liu Huoyan e An Jintian já tinham partido. Restos de comida estavam na mesa. Havia uma metade de vela apagada no chão. A limpeza da casa sempre foi minha responsabilidade. Nunca me permiti deixar Liu Huoyan fazer isso. Com o tempo, ela também se acostumou. Eu estava com preguiça de limpar, pensando que ainda teria que limpar antes de entregar a casa. Então pensei em chamar uma equipe de limpeza para arrumar amanhã. Depois de me lavar, fui descansar. No entanto, na manhã seguinte, ao sair de casa, eu vi que o quarto já tinha sido limpo. Liu Huoyan está na cozinha. Não sei o que ela está fazendo. Eu ainda ia te chamar mais tarde. Liu Huoyan está usando um avental. Ela sorri e me olha. Sua aparência tranquila é como se nada tivesse acontecido ontem. Como se nada tivesse acontecido. Eu limpei toda a casa. E ainda desinfetei tudo. Se fosse antes, eu certamente fingiria não ver a água suja deixada pelo esfregão, o vidro manchado de marcas de água, e a elogiaria satisfeita, dando a ela valor emocional suficiente.
Mas agora eu dou uma risada sarcástica. E respiro fundo. Liu Huoyan percebe que estou frio. Ela parece um pouco desapontada. Mas ela rapidamente sorri e sai com 2 porções de café da manhã. Isso é o que acabei de fazer. Experimente. Eu dei uma olhada e eram 2 cheeseburgers. Eles pareciam bons. Para ser sincero, isso deve ser a primeira refeição que Liu Huoyan fez para mim. É comovente. Mas ela parece ter esquecido. Eu sou alérgico a queijo. Liu Huoyan mudou ligeiramente a expressão e disse apressadamente. Vou refazer uma porção. Não faça mais esse tipo de coisa inútil. Separação amigável. É bom para nós dois. Durante o jantar de confraternização, ela se lembra claramente que Anjintia não gosta de carne de cordeiro. Não gosta de gengibre. Mas não se lembra que eu acidentalmente comi. Fui hospitalizado por causa da alergia severa a queijo. Amar e não amar. É óbvio. Mas Liu Huoyan parece não pensar assim. Ela franziu a testa, um pouco irritada. Casais não guardam rancor por muito tempo. Lu Mingzi, eu já me humilhei para fazer essas coisas. Por que você ainda está tão exigente? Além disso, eu estou ocupado com as coisas da empresa todos os dias. Não é normal confundir as coisas? Eu acenei com a cabeça. É normal nós termos terminado. Liu Huoyan finalmente ficou furiosa. Ela jogou o prato na mesa com força. Emitiu um grande barulho. Ela franziu a testa e me encarou. Por fim, perdi completamente a paciência. Bati a porta e saí. Esse foi o começo da nossa Guerra Fria. Eu suspirei impotente. No final, pedi ajuda à limpeza para arrumar. Ao mesmo tempo, coloquei as coisas da Liu Huoyan em ordem. Enviei para o endereço dela no subúrbio. Normalmente, eu ajudava ela a arrumar a mala quando viajava a trabalho. Portanto, não levou muito tempo para fazer tudo isso. A casa foi entregue com sucesso no horário combinado. Liu Huoyan parece finalmente ter percebido que desta vez, meu término não era uma ameaça. Ela me enviou uma mensagem, me ridicularizando. Após perceber que eu não reagi, começou a postar frequentemente fotos dela e de Anjintia nas redes sociais. Durante esse tempo, estive lidando com questões de trabalho. Quando percebi, havia várias mensagens importantes no meu celular. Foi então que percebi que hoje ela postou que foi ao zoológico com Anjintia. Amanhã, vou enviar ela e Anjintia para andar de balão. Depois de amanhã, a empresa terá bons resultados. Ela levou Anjintia para Bali como recompensa. Durante as filmagens, ela até mostrou de propósito as alianças de casal no dedo médio. Legenda: quem é amado sempre se sente seguro. Mas ninguém sabe. Só as crianças que não choram merecem doces. Eu sei que ela está tentando me provocar. Ela está esperando eu ter ciúmes. Esperando eu ficar bravo. Esperando eu pedir para ela voltar. Então ela se coloca em uma posição de superioridade, como se estivesse me fazendo um favor. Geralmente, ela me apresenta uma série de condições. Mas eu também não me importo mais. Estava prestes a sair da tela. Acabei curtindo um dos posts dela por acidente. Preocupado que isso possa causar problemas desnecessários, eu imediatamente descurti. Em seguida, silenciosamente cancelei o destaque do dia dela. Continuei focado no meu trabalho. Devido à minha chegada, alguns projetos da empresa do meu amigo estão cada vez mais aprimorados. E os negócios também se endireitaram. Falaram sobre um projeto de colaboração com lucros que chegam a bilhões. Nesse dia, eu e meu amigo estávamos nos preparando para nos encontrar com parceiros para discutir um contrato de projeto. Liu Huoyan de repente me mandou uma mensagem, o que é inédito. Era uma imagem. Eu cliquei, confuso. O que apareceu diante dos meus olhos foi um relatório escrito. Um relatório de exame de gravidez com o nome de Liu Huoyan. Que sensação! No segundo seguinte, Liu Huoyan me enviou uma mensagem. Eu não respondi. Liu Huoyan logo disse: estou apenas brincando com você. Este relatório é falso. Mas você se pergunte, quando viu este relatório de gravidez, você realmente não se sente ciumento? Você realmente consegue aceitar que estou grávida de outro? Eu achei isso um pouco engraçado. Mas eu não percebi até que ela terminou de falar. Costumava ficar muito ciumento ao vê-la com outros meninos. Eu certamente ficaria furioso de ciúmes. Porque ficaria irritado. Meu rosto ficaria vermelho. Meu coração aceleraria. Mas agora, eu olhei para mim mesmo no espelho. O semblante estava calmo. Como sempre, tranquilo. Até mesmo o monitor de frequência cardíaca me alertava. Quanto ao fato de Liu Huoyan pertencer a outra pessoa, eu já aceitei completamente. Inicialmente, não queria mais responder a ela. Mas ao pensar na provocação anterior de Anjintia, eu não queria causar mais problemas. Mas acabei sendo gentil e lhe disse: já que você tem um novo namorado, não fale mais sobre assuntos que não têm limites. Isso pode ser mal interpretado pelo seu novo namorado. Depois de alguns minutos, a mensagem foi enviada. A janela de Liu Huoyan estava digitando. Piscaram de um lado para o outro por alguns minutos. Finalmente, ela respondeu.
Lu Mingzi. Você pode fingir. Eu quero ver até quando você consegue manter isso. Se não fosse porque ainda me ama, por que você se importa tanto comigo? Não pense que eu não sei que você está me vigiando. E ainda deu um like secretamente. Eu achei isso um pouco engraçado. Antes, Liu Huoyan nunca se importava comigo. E não prestava atenção a esses detalhes. Parece que durante esse tempo com a Jintian, ela realmente mudou. Ela, que não mudou nada em todos esses anos que estivemos juntos. Mudou por causa de An Jintian. Sem esperar que eu falasse, Liu Huoyan continuou. Durante esse tempo, não aconteceu nada entre mim e Jintian. Ele está disposto a colaborar comigo nisso. Tudo isso é para que possamos nos reconciliar. Em consideração a ele, eu vou te dar mais uma última chance. Eu sorri levemente. Não precisa. Então desliguei o telefone. Ela talvez ainda ache que eu voltarei por causa do que ela fez. Mas tudo bem. Com o tempo, ela vai entender. Eu realmente terminei com ela de coração. Da mesma forma, eu também sei que o que ela está fazendo agora não é porque ainda me ama, mas sim porque ela está preocupada com o que as pessoas vão dizer sobre nossa separação. Sempre haverá quem fale. Ser ambígua com An Jintian é uma coisa, mas realmente terminar comigo por causa de An Jintian é outra história. Eu não a ignorei mais. Continuei focado na minha carreira. Naquela noite, meu amigo e eu fechamos o projeto de colaboração sem problemas. Meu amigo estava muito feliz. Ele me apresentou a alguns outros empresários do setor. Assim que nos encontramos, o amigo imediatamente disse a eles que eu era seu sócio. Alguns mostraram grande respeito por mim. Eu me senti bastante lisonjeado. Embora antes eu estivesse ao lado de Liu Huoyan, acompanhei em reuniões com empresários do mesmo círculo, mas Liu Huoyan demonstrava mais. O que eu era não era seu sócio, mas sim um funcionário ingênuo. Com o tempo, aqueles empresários começaram a não me respeitar. Às vezes, até me mandavam fazer compras. Mas não posso culpar ela. Embora Liu Huoyan estivesse errada. Mas quem a mimava também era o meu eu anterior. Depois de algumas rodadas de bebidas, eu e eles nos damos tão bem que a conversa flui cada vez melhor. Não sei até onde chegamos na conversa. Um dos empresários me perguntou em segredo. Lu Mingzi, você não ofendeu alguém, não é? Acabei de perceber que você foi incluído na lista negra da nossa indústria. Para eu acreditar, ele até me mostrou os registros. Esta é uma informação interna do setor deles. Para evitar problemas, nos altos escalões, circula uma lista de pessoas de má conduta, ou pessoas com antecedentes criminais. Meu nome e foto estão claramente incluídos nela. O motivo é a desobediência à gestão, incapacidade de colaborar com outros colegas, forte sentimento de ciúmes, má índole. Não preciso pensar para adivinhar quem fez isso. Ao me ver em silêncio, o chefe não hesitou em dizer: irmão, eu sei que você não é esse tipo de pessoa. Alguém definitivamente está armando para você. Você não precisa se preocupar. Eu vou riscar seu nome agora mesmo. Depois de dizer isso, ele imediatamente deletou minhas informações. Ao ver isso, eu lhe agradeci. Mas por dentro, não pude deixar de sorrir amargamente. Agora, ainda bem que tenho amigos para ajudar. Mas eu não consigo imaginar. Se fosse um candidato comum, entrando nessa lista, para onde ir a partir daqui? Não posso dizer que essa lista negra é ruim. Ter essa lista realmente ajuda muitas. Empresas evitam muitos caminhos desnecessários. Mas nenhuma empresa vai gastar energia filtrando a autenticidade desta lista negra. As pessoas só vão tomar decisões com base em estereótipos. Aqueles que são injustamente acusados só ficarão cada vez mais frustrados após uma série de golpes. Aqueles que são excelentes certamente não têm mais o antigo namorado. O que eles devem fazer então? Um amigo viu que ainda estávamos conversando. Ele, meio bêbado, nos puxou pelo ombro e nos levou de volta. Ele nos puxou para continuar bebendo. Quando a festa terminou, eu e meu amigo os colocamos no carro. O amigo foi ao lado para telefonar para a namorada. Eu fiquei na porta do hotel, esperando o motorista designado chegar para pegar as pessoas. Não esperei muito tempo. Eu ouvi uma voz atrás de mim. Ei, Lu Mingzi, o que você está fazendo aqui? Eu me virei e vi a Jintian e Liu Huoyan não muito longe. An Jintian estava com o braço em volta da cintura de Liu Huoyan. Os dois estavam muito próximos. Parecia um casal apaixonado. Ao me ver, An Jintian soltou uma risada sarcástica. Olhando para baixo, disse a Liu Huoyan: Liu, senhora, eu entendi. O irmão Lu Mingzi deve estar aqui para te encontrar. Então, vocês podem conversar primeiro. Vou me afastar um pouco. Depois de falar, ele fez um gesto como se fosse sair. Mas eu percebi que ele não tinha intenção de ir embora. Como esperado, Liu Huoyan o abraçou. Em seguida, ela encostou-se ao peito de An Jintian, mostrando para mim o quão íntimos eles eram. Você não é um estranho. O que você está evitando? Depois de falar, Liu Huoyan ainda me lançou um olhar satisfeito.
Não é que você não queria uma oportunidade? Então, por que você veio aqui? Mas eu te digo, agora é tarde demais. Lu Minze, você já não tem mais chances. A atitude dela era autoritária. E era completamente diferente da sua aparência frágil diante de Anjintian. Era uma aparência totalmente diferente. Eu sei que ela me entendeu mal. Expliquei calmamente. Eu vim jantar com um amigo. Já estava me preparando para ir embora. Veio jantar com amigos. Repita essa frase. Anjintian soltou uma risada. Ele riu em voz alta. Desculpe, irmão Lu Minze. Eu realmente não consegui me segurar. Mas eu realmente não esperava isso. Você agora está sem emprego. Está disposto a ser tão extravagante e jantar em um hotel assim com amigos? Eu consigo perceber. O que ele quer dizer é que está me ironizando por mentir. Fingir ser mais do que se é. Lu Minze, eu realmente não pensei nisso. Você agora se tornou assim. Liu Huoya me olha com um pouco mais de desprezo. Ao ver isso, eu não quis mais explicar. De qualquer forma, ela não acredita. Não adianta explicar. Só vai desperdiçar palavras. Ao me ver em silêncio, Liu Huoya acha que estou inseguro. Ela se sente ainda mais convencida de que o julgamento de Anjintian está certo. Ela soltou uma risada fria. Depois de me deixar. Você deve saber o quão difícil é, não é? Agora você se arrepende? Eu acho engraçado. Parece que ela ainda não sabe que eu já comecei a trabalhar na empresa do amigo. Também não é surpresa que ela não esteja interessada nas minhas novidades. Não entender um ao outro após a separação é bem normal. Estava prestes a dizer algo. Ela suspirou com um tom sério novamente. Na verdade, eu não queria te perdoar. Mas, afinal, nós éramos um casal. Eu também não sou totalmente indiferente a você. E você veio até aqui de forma tão proativa. Vou te dar mais uma chance. Você precisa se comportar bem. Ao ouvir isso, não pude deixar de levantar uma sobrancelha. Olhei rapidamente para Anjintian. Ele claramente acabou de saber dessa decisão de Liu Huoyan. Por um momento, sua expressão ficou um pouco nervosa. Mas ele não se atreveu a dizer nada e ficou em silêncio por um tempo. Só então ele gaguejou. Liu, presidente, você precisa pensar bem sobre isso. Voltar atrás não é uma boa ideia. Quase ri. Parece que os dois não estavam bem alinhados sobre essa situação. Liu Huoya não estava prestando atenção em Anjintian. Deu uma risada irônica. Continuou a falar comigo. Você ouviu, Lu Minze? Na verdade, muitos amigos durante esse tempo me aconselharam a não voltar com você, para que eu parasse a tempo. Eles acham que você já não é mais adequado para mim. Você sabe quantas pessoas me aconselharam a terminar com você? Eu ainda estava pensando em nossos sentimentos, suportando você repetidamente. Eu realmente não sei que remédio você tomou, ou em quem você acreditou, para acabar comigo. Todos sabem como você é feliz. Só você não sabe valorizar isso. Sim, Liu Huoyan continuou falando sem parar. O valor dela agora é muito maior que o meu. Portanto, ela não deixou de enfatizar para mim que nossa relação é desigual. Ela está comigo por causa da antiga feição de anos. Normalmente, eu via isso como uma brincadeira entre nós. Até que mais tarde percebi que ela estava falando sério. Aos olhos dela, não havia motivo para nossa separação. Era interesse. Era um amor antigo. Era caridade, mas não havia amor. Estava prestes a dizer algo. Nesse momento, ouvi a voz de um amigo ao lado. Lu Minze. Quem são essas duas? Ao ver o amigo se aproximar, finalmente respirei aliviado. Pensei um pouco e respondi. Antigos colegas de trabalho. Nos encontramos por acaso. Antes, Liu Huoya me levou para sair. Não queria me apresentar como namorado dela. Ela também costumava dizer que eu era seu colega de trabalho. Achei que ela ficaria satisfeita. Mas quem diria, ao ouvir isso, o rosto dela ficou ainda mais sério. Ignorando isso, continuei apresentando os dois. Este é meu amigo. Eu já mencionei isso. Eu vim aqui para jantar com um amigo. Mas, não sei porquê, o rosto dela estava muito feio. Anjintian, ao lado, foi o primeiro a reagir. Ele sorriu e me perguntou. Não esperava que você, Lu Minze, realmente tivesse amigos que te convidaram para vir aqui jantar. Parece que seu amigo é bem rico. Que tipo de trabalho ele faz? Onde ele trabalha? O amigo franziu a testa. Ele me perguntou em voz baixa. Como esse cara fala assim? Parece um idiota. Eu sorri levemente. Não é nada. Você se acostuma. O amigo também não disse muito. Mas ele também percebeu que Anjintian não era bem-vindo. Ele disse casualmente que estava fazendo um pequeno negócio. Não é exatamente rico. Ao ver isso, Anjintian ficou ainda mais satisfeito. O olhar que ele lançou ao amigo estava cheio de desprezo. Agora é difícil fazer negócios. Deve ser bastante difícil, não? Não se pode desperdiçar dinheiro suado assim. O amigo rapidamente percebeu que havia algo errado na fala dele. Não respondi a ele. Ele me perguntou em segredo. O que está acontecendo?
Você tem alguma rixa com esse cara? Eu também não a escondi mais. Falei em um tom que apenas nós dois podíamos ouvir. Ao lado dele está minha ex-namorada. E também é a namorada dele agora. Meu amigo já sabia sobre mim e Liu Huoyan. A luta que tivemos juntos para construir algo. Depois que fui procurá-lo. Não escondi dele sobre mim e Liu Huoyan. O término e os motivos da separação. Meu amigo soltou uma risada sarcástica. Poderia ter dito isso antes. Ele então olhou para a Jintia e sorriu. Pelo que você diz, seu dinheiro não é fruto de muito esforço. E o que você faz, afinal? Não parece que você tem um futuro promissor. Não me diga que você vive às custas de mulheres. Jintia ficou irritado. Ele quis partir para a briga, mas Liu Huoyan o impediu. Pare com isso. Lu Mingzi. Não estou a fim de brincar com você. Sei do que você está se importando. Eu prometo a você. Desde que você aceite reatar, eu restabelecerei sua posição na empresa. E ainda te darei 10% das ações. Assim, você deve estar satisfeito, certo? 10%. Antes que eu pudesse pensar mais, meu amigo riu primeiro. Desculpe. Eu já o trouxe para a nossa empresa. E ainda lhe dei 40% das ações. O rosto de Liu Huoyan ficou pálido por um momento. Mas, ao pensar, não sabia o que mais considerar. Ela me lançou um olhar frio. Lu Mingzi, pense bem. As forças das empresas são diferentes. Apenas com esse número. Não representa nada. É claro que está dizendo. O desenvolvimento da empresa do amigo está muito atrás da dela. Inicialmente, o desenvolvimento da empresa do amigo realmente era um pouco inferior ao dela. Mas o principal problema está na tecnologia. Agora, a tecnologia está sendo gradualmente aprimorada. Eles até conseguiram um projeto de mais de 100 milhões. A força da empresa já é superior à de Liu Huoyan. Além disso, não acredito que a empresa dela possa, sob a tendência atual, melhorar cada vez mais. Pelo contrário, seu estilo de gestão e o grau de favoritismo por Jintia. Eu realmente acho que mais cedo ou mais tarde isso vai dar problema. Mas eu também estou cansado de dizer isso. De qualquer forma, ela não vai ouvir. O amigo também não se importa com ela. O motorista chegou? Ele ignorou Liu Huoyan. Ele me perguntou desinteressadamente. Eu estava prestes a olhar o pedido. Uma pessoa ao lado, vestida com a roupa de motorista, correu rapidamente até mim. Ele se dirigiu a mim. Chefe, eu sou o motorista que vocês chamaram. Onde está o carro? Meu carro é muito chamativo. Dirige o seu. Um amigo acenou com a cabeça para mim. Eu não pensei muito. Tirei a chave do carro e entreguei ao motorista. Em menos de 2 minutos. Ele estava sem saber o que fazer enquanto dirigia aquele modelo de alta configuração. Um Porsche estacionou na nossa frente. Chefe, esse carro é realmente impressionante. Não deve ser barato, né? Eu percebi e me virei para olhar. Jintia estava olhando para o carro com os olhos brilhando. Liu Huoyan parecia pensativa. Não sei o que ela estava pensando. Mas seu rosto também não estava muito bom. Meu amigo sorriu para mim com satisfação e respondeu. Não é caro. Apenas mais de 2 milhões. Um bônus da empresa. Isso mesmo. Meu irmão ainda está precisando de um motorista. Acho que você se encaixa bem. Tem interesse em trabalhar? 20 mil por mês. O motorista sentiu-se muito honrado. Ele disse rapidamente. Sério? Claro. Se você não acredita, vou te enviar o contrato agora. Tudo bem. Eu prometo que farei bem. Os amigos e o motorista de aplicativo estavam conversando animadamente. Liu Huoyan me olhou com desprezo. Virou-se e saiu. Jintia também o seguiu rapidamente. Aqui, o contrato entre os amigos e o motorista de aplicativo também foi assinado. Fiquei um pouco surpreso que você realmente assinou. Claro que sim. Era isso que eu já tinha planejado. Você é o pilar técnico da nossa equipe. Quando formos sair para nos comunicar, não podemos evitar de beber. Não podemos ficar sempre chamando um motorista de aplicativo. Então, o salário não está um pouco alto demais? Esse preço já está muito acima do preço de mercado. Com Liu Huoyan, meu salário não passa de 15 mil. Meu amigo parecia saber que eu faria essa pergunta. Ele me deu um tapinha no ombro. Não é alto. Afinal, é esperar você ficar bêbado. O motorista é quem controla sua vida. Vi que ele já havia tomado uma decisão. Eu também não insisti mais. No período seguinte, nós estávamos totalmente focados nas questões do projeto. Ocasionalmente, quando tínhamos um tempo livre, eu percebi que, há algum tempo, eu ainda estava postando frequentemente. A Liu Huoyan, que costumava estar ativa, de repente ficou quieta. Até o Jogtin ficou muito mais silencioso. Ele não me provocou mais. Acredito que foi influenciado pela provocação do amigo na última vez. Eu também pensei que, após isso, a Liu Huoyan desistiria e cortaria completamente os laços comigo. Mas, quem diria? Nesse dia, estávamos muito ocupados e entusiasmados com a finalização do projeto. Meu amigo de repente veio até mim. Ele me disse de forma misteriosa:
A Liu Huiyan acabou de me ligar. Sem esperar que eu perguntasse mais, meu amigo falou de forma séria. Ela deve entrar em contato com você em breve. Não importa qual escolha você faça, eu vou apoiar. Não precisa ter preocupações. Claro, eu ainda espero que você não se deixe abalar. Depois de dizer essas coisas ambíguas, o amigo então se foi. Eu estava completamente confuso. No entanto, não pensei muito nisso. Então continuei focando no trabalho. Até que ao meio-dia eu recebi uma ligação de Li Hui. Assim que atendi, ela não estava tão agressiva como antes. Em vez disso, estava raramente um pouco silenciosa. Estava tão quieto que pensei que a chamada tinha sido encerrada. No entanto, ao olhar para a tela, vi que não tinha. Lu Mingze, pare com isso. Podemos nos reconciliar? Após um tempo, a voz de Li Hui veio do outro lado, um pouco rouca. Eu achei um pouco engraçado. Ela ainda acha que estou fazendo drama? Eu não disse nada e Li Hui continuou. Eu liguei para o seu amigo agora há pouco. Ele disse que na época ele também queria que você o acompanhasse na empreitada. Mas você ainda assim escolheu a mim com determinação. Eu nunca pensei nisso. Então você fez tantos sacrifícios por mim. Eu admito. Desde que o Jing Tian chegou à empresa, eu realmente te ignorei muito. Mas nós estamos juntos há 10 anos. Já estamos falando sobre casamento. O que sentimos um pelo outro. Será que só por causa desses 10 meses devemos terminar? A voz dela estava embargada, como se não conseguisse falar. Eu pausei e pensei no que aconteceu antes. Nos últimos 10 anos, nossos momentos, embora simples, sempre nos apoiamos mutuamente. Quando encontramos dificuldades, nós nos incentivamos. Quando encontramos espinhos, nós suportamos a dor e seguimos juntos. Uma vez, para conseguir um investimento, eu bebi 3 garrafas grandes de vodka. Quando a festa terminou, eu mal consegui andar. No último segundo antes de desmaiar, eu vi Liu Huiyan chorando enquanto me segurava. Com dificuldade, ela discou 120. Quando acordei, estava no hospital. Eu olhei para seu corpo magro. Quase não consigo imaginar como ela usou este ombro para me sustentar até a ambulância chegar. Naquela vez, eu fiquei internado por 7 dias seguidos. Ela tinha que lidar com os assuntos da empresa, enquanto se ocupava em cuidar de mim. Naquela época, ela deve ter me amado de verdade, não é? As memórias voltaram. Eu estava prestes a falar. Nesse momento, An Jingtian de repente falou do outro lado do telefone. Irmão Lu Mingze, você perdoa a senhorita Liu? Sinto muito. Esses dias fizeram você ter uma má interpretação. Mas eu realmente não tinha outra intenção. Se você se importar, eu vou pedir demissão amanhã. E nunca mais aparecerei na sua frente. Desta vez, Liu Huiyan não o impediu novamente. Como se concordasse com o que ele disse. Eu fiquei com sentimentos confusos por um momento. Ouvindo isso, parece ter uma tragédia de um amor sendo forçadamente separado. Eu me sinto mais como um terceiro que se intrometeu no relacionamento deles. E o que há de errado em pedir demissão? Depois disso, An Jingtian se tornou seu amor não correspondido, idealizado. Sob a influência e a coloração do tempo, o relacionamento deles só vai se tornar mais bonito. E então, em algum momento de explosão, mais intenso do que agora, eu dei uma risada de desprezo. Mas ainda assim disse: eu posso aceitar, mas com uma condição. Você diz. Ouvindo o tom de voz de Liu Huiyan, como se estivesse fazendo um grande sacrifício, eu levantei levemente o canto dos lábios. Você me dá metade das ações da empresa. E também me dá metade dos bens em seu nome. Eu sei muito bem que Liu Huiyan não vai aceitar. Ela sabe disso. As ações e os bens são a razão pela qual An Jogtin está disposto. A razão para estar com ela. Como esperado, Liu Huiyan ficou em silêncio por quase 5 minutos. No final, foi An Jogtin quem não conseguiu se conter e disse indignado: irmão, sua condição é exagerada. Uma garota conseguiu fazer a empresa crescer até esse ponto. Você sabe o quão difícil é? Você acha que pode apenas abrir a boca e levar metade dos bens da empresa? Você, um homem. Você não acha que isso é vergonhoso? Estou tão cansado que nem quero desmascarar o que ele está pensando. Respondi calmamente para a pessoa à minha frente. Liu Huiyan, nós somos adultos. Devemos saber que para ganhar algo, é preciso perder algo. Você quer conseguir isso sem dificuldades. E ainda quer não perder nada. Que direito você tem de ficar com toda essa boa sorte só para você? Como escolher? Pense bem sobre isso. Eu te dou 3 dias. Depois de falar, desliguei o telefone. Achei que Liu Huiyan iria desistir. Mas, para minha surpresa, ao anoitecer, recebi outra ligação dela. Ela disse que metade era demais. Você pode me dar 20? Eu disse diretamente a ela. Que metade é metade. Não vou aceitar menos de 1 ponto. Se não pode dar, então não ligue mais. No entanto, isso me deixou um pouco confuso. Liu Huiyan realmente parece não querer terminar comigo. Mas por quê? Não foi ela quem queria terminar no início?
Naquele dia no hotel, ela disse que tinha medo do que os outros pensariam. Mas a pessoa que tomou a iniciativa de terminar fui eu. E esse motivo não deveria ser tão grave, para que ela chegasse a esse ponto. No entanto, eu não pensei muito sobre isso. Quase 3 dias se passaram rapidamente. Liu Huiyan não entrou em contato comigo. O trabalho final do projeto também está sendo concluído lentamente. No dia da aceitação bem-sucedida, um amigo nos convidou especialmente para a festa de comemoração. Na festa, todos esqueceram a monotonia do trabalho. Libertei-se completamente. Quando voltei para casa, já era de madrugada. Eu terminei de me arrumar e estava meio sonolento quando fui dormir. Então recebi uma ligação de Liu Huiyan. Meu sonho tranquilo foi interrompido. Fiquei um pouco irritado e quis desligar o telefone. Como resultado, depois de beber, minha visão estava turva. Acabei pressionando o botão de atender acidentalmente. Olá, você é o namorado do Sr. Lu? A senhorita Liu bebeu demais aqui. E não quer voltar para casa de jeito nenhum. Nós encontramos seu número de celular no telefone. Temos medo de que algo aconteça. Você poderia vir nos buscar? Eu acordei um pouco sóbrio. Desculpe. Vocês podem procurar outra pessoa. Mas a senhorita Liu insistiu que você fosse buscá-la. Ela também disse: se algo acontecer com ela, se você não vier, você será o principal responsável. Do outro lado, alguém disse ansiosamente. Eu ri e me sentei. Então, vocês podem me enviar a localização? A pessoa do outro lado pareceu muito feliz ao ouvir isso. Após desligar, imediatamente adicionou meu contato. Enviou uma localização. Eu dei uma olhada. Em seguida, disquei para a polícia. Falei com o atendente sobre a situação e a localização. Coloquei meu celular no modo silencioso e dormi. Quando acordei novamente, descobri que Liu Huiyan havia me ligando mais de 10 vezes. Enviou dezenas de mensagens. Desde o início, chocada por eu ter escolhido chamar a polícia. Depois, ficou furiosa e me chamou de insensível. Na minha cabeça, só restava interesse, sem sentimentos. E, por fim, ela desabou e me perguntou por que eu fiz isso com ela. Ela apenas cometeu um pequeno erro que todos poderiam cometer. Um erro pequeno, apenas isso. Não houve uma traição substancial de minha parte. Por que eu deveria ser tão insensível? Sem esperar que eu terminasse de ler a mensagem, o telefone dela tocou novamente. Eu queria recusar a chamada. Mas pensando bem, mesmo que eu recuse agora, as coisas não estão claras. Ela provavelmente ainda vai insistir. Pensando assim, eu apertei o botão de atender. A voz dela, um pouco rouca, chegou até mim. A emoção ainda estava um pouco em baixa. Lu Mingze, eu cheguei a uma conclusão. Eu admito que você ganhou. Eu não consigo viver sem você. Vou te dar metade das ações. Vou dividir metade dos meus bens com você. Volte para mim. Eu levantei uma sobrancelha. Olhei para o relógio. Já é o 5º dia. Desculpe. 3 dias se passaram. Eu já mudei de ideia. Lu Mingze, você. Li Huiyan estava prestes a dizer algo, mas começou a tossir de forma intensa e agitada. Depois de um tempo, a tosse foi diminuindo. A voz dela estava muito rouca. Como você chegou a ser assim? Eu sorri e não disse nada. No início, ela também era assim. Frequentemente me deixava para trás. Cortou meu bônus e salário para dar a Anjin Tian. Agora eu só estou tratando ela como ela me tratou antes. É apenas uma forma de retribuir. Afinal, quem não sente na própria pele, não sabe o que é dor. Ela parece saber minha intenção. E parece finalmente entender meu objetivo. Não está em sua propriedade. Deu uma risada irônica. Lu Mingze, agora eu estou cada vez menos te reconhecendo. Depois de falar, ela começou a tossir intensamente. Sua respiração estava pesada e parecia muito dolorosa. Eu queria perguntar o que havia com ela, mas achei que isso poderia fazer ela pensar que eu me importo. Pensei um pouco e decidi não dizer nada. Mas ela parecia saber o que eu estava pensando. Falou como se estivesse se falando. Eu estou com febre. Lu Mingze, eu estou agora na nossa casa. Recentemente, eu a comprei de volta. Eu quero saber, quando você estava com febre no início, mas quando eu não estou presente, você não estava tão triste quanto eu agora? Eu não respondi a ela e continuei falando. Os desenhos que você fez para mim não existem mais. Eu procurei por toda a casa e não encontrei. Lu Mingze, você os guardou? Ou você jogou fora? Ela falava sem parar como uma criança. Sua voz tremia e seu tom ficava cada vez mais magoado. Do outro lado, ouviu-se um som de mexer em coisas. Eu suponho que ela esteja revirando tudo. Eu suspirei. Eu queimei tudo. Liu Huiyan parou por um momento e de repente começou a rir. Enquanto ria, sua voz foi diminuindo. Do outro lado, ouviu-se um leve soluço. O quarto agora está cheio das lembranças da nossa vida. Mas eu não consigo mais encontrar nada sobre os vestígios da vida que tivemos. Como você pode ser tão cruel? A casa foi vendida sem mais nem menos.
E ainda teve que ser deixada tão limpa. Você simplesmente partiu assim, sem mais nem menos. O que eu vou fazer agora? Eu já risquei o nome do anjintim da casa no campo. Eu já quero me redimir. Por que você não me dá nem a chance de me redimir? Os soluços estão ficando mais intensos. A voz dela já começou a ficar rouca. Com certeza eu já me preocupei com isso antes. Eu não consigo suportar vê-la triste ou chorando. Mas agora eu estou muito claro sobre isso. Ela não percebeu que estava errada. É apenas porque ela está doente. As emoções estão apenas mais frágeis. Se houvesse uma chance de recomeçar, ela pode não evitar o mesmo caminho de antes. Não se segure mais. Deixe o anjintim te levar ao hospital. Eu ainda tenho que trabalhar. Vou desligar primeiro. Depois de dizer isso, não a ignorei mais. Desliguei o telefone. Quando decidi deixar ir, eu não tinha intenção de voltar. Se ela está bem ou mal agora, não tem mais nada a ver comigo. Eu me levantei, me arrumei e dirigi para o trabalho. Assim que cheguei à porta, percebi que a atmosfera lá dentro estava animada. Era um clima de alegria contagiante. Não esperei que eu perguntasse. Quando me viu chegando, o amigo, animado, segurou minha mão e disse com entusiasmo: o cliente do nosso projeto anterior já foi lançado. Em 2 horas, alcançamos 80 milhões de visualizações. Eles estão muito satisfeitos. Já decidiram assinar um contrato de longo prazo conosco. Este cliente é muito famoso na indústria. Conseguir o projeto de longo prazo deles é realmente algo inacreditável. Naquele mês, o amigo deu um aumento coletivo para a equipe do projeto. A motivação de todos aumentou ainda mais. Com o bônus que recebi e o dinheiro da venda da casa anterior, comprei aqui um novo apartamento. Desta vez, o apartamento foi escolhido de acordo com meu gosto. Fica em uma área mais afastada do centro da cidade. Ao lado há um grande lago. Olhando pela janela, a paisagem é muito bonita. Eu tirei um tempo novamente para desenhar o projeto de decoração da casa. O apartamento anterior foi projetado por mim. Na época, Liu Hui não gostava dos projetos de outras pessoas. Eu entendia perfeitamente o gosto dela. Então me matriculei em um curso e aprendi a desenhar plantas de reforma por 2 meses. E novamente sob a crítica de Liu Hui. Cortar e ajustar. O resultado final daquela casa que ficou. Sem me gabar. Aquela casa realmente combinava com o gosto de Liu Hui. Então, quando ela me disse naquele dia para comprar aquela casa, eu não achei que ela estava fazendo isso por saudade. A sensação era mais de conforto, na verdade. Eu também projetei um estilo de reforma confortável para mim. Depois que as plantas ficaram prontas, emprestei para uma equipe de construção confiável. Às vezes, depois do trabalho, eu também ia pessoalmente ver a casa, para ajudar um pouco. Depois de correr de um lado para o outro por alguns dias, minha energia se esgotou. Um dia, ao subir as escadas, acabei machucando a perna. Depois de alguns dias de descanso, eu só consegui reduzir a frequência. Meu amigo me aconselhou a descansar. Ele ficou de olho na obra para mim. Mas eu ainda esperava ansiosamente para ver como a casa ficaria depois da reforma. Nesse dia, não consegui resistir e fui para o novo apartamento depois do trabalho. Quando cheguei ao estacionamento subterrâneo, vi uma silhueta familiar ao lado do carro. Liu Huiyan está vestindo um casaco, usando uma máscara, parada na frente do carro. Seu rosto parecia muito mais pálido do que antes. Havia um leve tom azul sob suas pálpebras. Minhas pernas hesitaram por um momento. Depois de um instante, continuei a me aproximar. O que você está fazendo aqui? Não fiquei surpreso que ela conseguisse encontrar este lugar. O círculo dela não é pequeno. Descobrir algo sobre isso não requer muito esforço. Apenas antes, ela não se dava ao trabalho de investir energia em mim. Eu tenho algo para conversar com você. A voz dela tinha um tom áspero, como se ela ainda estivesse doente. Vamos conversar dentro do carro. Eu ouvi dizer que você comprou um novo apartamento. Eu também quero dar uma olhada. Para te ajudar a revisar. Não precisa. Vamos falar aqui mesmo. Eu recusei a boa intenção dela. Ela parecia já ter adivinhado que eu diria isso. As emoções não saíram mais do controle. Apenas havia um pouco mais de tristeza em seu olhar. Ela me entregou os documentos que tinha nas mãos. Isso é uma compensação para você. Eu admito que durante esses 10 anos eu te devo muito. Seja pela empresa ou pela família. Você se dedicou muito. Mas eu não retribuí você a tempo. Fique com este contrato. Considere isso como uma compensação pelos últimos 10 anos. A partir de agora, eu não vou mais te importunar. Eu pausei por um momento. Peguei os documentos que estavam em suas mãos. Neles estavam registrados os incidentes anteriores no trabalho, sobre as multas que ela me aplicou e a tomada dos meus projetos, e a compensação pela retirada do meu bônus. Cada um era em dobro. Até mesmo havia uma parte sobre onde ela sentia que me devia nos últimos 10 anos. Os pontos em que ela sentia que me devia. Por fim, havia um cartão bancário. O cartão tinha a senha que era minha data de aniversário.
Eu a olhei com desconfiança. Não sabia se isso era uma nova estratégia dela, ou se ela realmente havia desistido. Eu disse que não iria me importar mais. E realmente não vou mais te importunar. Li Ruin parecia saber o que eu estava pensando. Respondeu em um tom suave. Eu percebi. Eu também deveria sair dessa. Isso é bom. Eu acenei com a cabeça. Sem hesitar, peguei os documentos e o cartão. Estas são coisas que já eram minhas. E eu sei muito bem. Apenas aceitando é que Li Ruin perceberá de verdade que entre nós tudo já acabou. De fato, quando eu aceitei, eu vi um lampejo de tristeza nos olhos de Li Ruin, e logo se transformou em alívio. Então, posso ir ver a sua nova casa? Você sabe que não tenho me saído bem depois que te deixei. Eu também quero ver. Depois que você me deixou. Como você tem estado? Ela explicou. Eu sei que isso é apenas uma desculpa, uma obsessão dela. Mas eu também conheço bem a personalidade dela. O que ela decide fazer, ela faz. Caso contrário, ela não vai desistir. Eu não quero me envolver mais. Além disso, talvez nunca mais nos vejamos novamente. É bom colocar um ponto final perfeito. Vamos. Eu fui em direção ao carro. Mas, depois de dar alguns passos, Liu Huyan veio rapidamente até mim. Ela me guiou para outra direção. Deixa eu te acompanhar. Sua perna se machucou há 2 dias. Não é conveniente dirigir. Eu não recusei. Mas não esperava que ela soubesse até que eu me machuquei. Se fosse antes, eu ficaria muito feliz. Infelizmente, não podemos voltar ao passado. Apreciar algo após perdê-lo não vale nada. Eu não disse nada e segui Liu Huyan até a frente do carro dela. Abri a porta do passageiro. Estava prestes a entrar no carro, mas eu estava no assento do passageiro. Vi um pequeno boneco. Estava bem preso com o cinto de segurança. Também tinha um rótulo colado. Em cima estava escrito Anjogtin. Havia uma linha de letras pequenas indicando: quando eu não estou aqui, deixe este boneco acompanhar. Havia também uma expressão brincalhona atrás. Liu Huyan provavelmente também esqueceu disso. Ao ver esse boneco, fiquei um pouco constrangido. Não é nada. Eu vou sentar atrás. Eu, por conta própria, quis fechar a porta do carro. Mas, para minha surpresa, Liu Huyan me impediu. Ela puxou o boneco do banco do passageiro e jogou para trás. Seu movimento foi ágil e preciso. Fiquei surpreso por um momento. Anjogtin sempre gostou de ostentar de forma sutil seu afeto por Liu Huyan. Não era apenas usar o elástico de cabelo de Liu Huyan no pulso, mas também era ter um objeto com seu nome no escritório de Liu Huyan. Um enfeite com seu nome. Às vezes, em casa, havia coisas que pertenciam a Anjogtin. Ele tentava me fazer sentir ciúme sempre que podia. Queria me afastar. No começo, eu não entendia suas intenções. Já briguei e discuti com Liu Huyan. Até fiquei tão irritado uma vez que joguei as coisas para fora. Mas naquela vez, Liu Huyan me deu um tapa forte. Lu Mingze, você está louco? Os jovens são um pouco imaturos. Mas é uma boa intenção. Eu só não queria magoá-lo, por isso fiquei aqui. Por que você está tão ciumento? Você sabe que essa sua insegurança tem uma aparência barata. Naquela vez eu fiquei muito arrasado. Mas aos poucos comecei a entender. Na verdade, esse é o objetivo do Anjogtin. Ele quer que eu saia por conta própria dessa forma. Você não precisa fazer isso. Afinal, nós já não temos mais nada a ver um com o outro. Mesmo que ele esteja aqui. Não tem problema. Eu disse calmamente para Li Hui. Li Hui mordeu os lábios. Eu sei que você não vai acreditar. E sei o que você está pensando. Mas posso te dizer claramente que mesmo que tenhamos terminado, eu não vou ficar com Anjogtin. Eu já disse que não tenho sentimentos por Anjogtin. É só que ao vê-lo, eu lembro de como você estava sozinho e desamparado antes. Por isso acabei ajudando tanto ele. Não consegui conter uma risada de desprezo. Talvez eu acreditasse nessas palavras dela, tão cheias de moralidade. Mas será que ela se esqueceu? Quando seu guarda-chuva chamado Misericórdia se inclinou em direção a Anjintian. Agora, eu também estou tão isolado e sem ajuda como antes. Falar sobre isso não faz mais sentido. Vamos embora. Eu disse em voz baixa. Liu Hui, no entanto, parece que se lembrou de algo. Eu estava prestes a deixar Anjintian. As palavras dela ficaram incompletas. Atrás de mim, ouvi o som alto de uma caixa de comida caindo no chão. Em seguida, foi a voz de Anjintian, cheia de descontentamento. Diretor-geral Liu. Você não estava doente? Por que você está aqui? Eu me virei. E vi Anjintian parado não muito longe. Sua expressão era de surpresa e um pouco de dor. Aos pés dele, havia uma garrafa térmica amassada e mingau que já havia se derramado. Parecia bastante desastroso. Mas, afinal, é um sentimento verdadeiro. Ainda é uma atuação. Eu também não consigo perceber. Levantei a sobrancelha e olhei para o lado. O rosto de Liu Huyan parecia como se tivesse sido pega no flagra. Ficou nervosa por um instante.
mas rapidamente voltou à calma anterior. Ao ver isso, achei engraçado. As palavras de antes eram claramente apenas o desejo dela. Mas no fundo, ela claramente não pensa assim. O que você está fazendo aqui? Liu Huyan perguntou com a voz calma. An Jingtian falou com um tom de mágoa. Você estava tão doente nos últimos dias. Eu estava muito preocupado. Então fiz um pouco de mingau. Queria continuar cuidando de você. Mas quando cheguei ao seu prédio, vi que você saiu de carro e não sabia para onde foi. Eu fiquei preocupado, por isso vim atrás de você. Mas agora parece que você não precisa de mim. Dito isso, ele se agachou, parecendo magoado, limpando a garrafa térmica no chão. Parecia que tinha recebido um grande golpe. A expressão de Liu Huyan era sutil. Parecia que ela queria dizer algo. An Jogtin interrompeu-a. Senhor Liu, eu entendo. Eu também espero que você e o irmão Lu Minze possam se reconciliar. É certo que você seja boa com ele. Fui eu quem não soube agir. Então, vocês podem continuar ocupados. Vou embora assim que terminar de limpar isso. Enquanto falava, ele olhou especialmente para o urso de pelúcia jogado no banco de trás, com a cabeça baixa, continuando a limpar as marcas de mingau no chão. Ao vê-lo tão compreensivo, o coração de Li Huyan parecia estar lutando. Seus pés se moveram, mas ainda assim pararam. Você pode ir primeiro. Mais tarde, pedirei para alguém limpar. Não precisa. An Jogtin balançou a cabeça. Senhor Liu, você não precisa se preocupar comigo. Eu não sou mais a criança que precisava do seu cuidado. Quando você ficou doente há algum tempo, eu cuidei de você por vários dias. Sei como arrumar as coisas. Ao mencionar cuidar, o rosto de Li Huyan claramente mostrava um pouco de culpa. Mas ela ainda forçou a desviar o olhar. Entre no carro. Ela abriu a porta do carro. Eu não entrei no carro, mas ainda assim falei com ela. Eu posso ir dirigindo sozinho. Vá cuidar dele. Nós já terminamos. Não há necessidade de atuar mais na minha frente. Depois de dizer isso, eu vi claramente o olhar de An. A surpresa que passou rapidamente nos olhos de Jingtian. Ele olhou para nós. As palavras que ele disse estavam cheias de inocência. Vocês terminaram. Por quê? O irmão Lu Minze ainda está bravo comigo? Será que eu cheguei na hora errada? Não tem nada a ver com você. Nós terminamos em paz. Liu Huyan terminou de falar. Ela olhou para mim. Eu disse que ia te levar. Hoje, não importa o que aconteça. Eu cumprirei minha promessa. Assim que ela terminou de falar, An Jingtian de repente gemeu e segurou o coração. Ele caiu no chão. Jingtian, o que aconteceu com você? O rosto de Liu Huyan mudou. Quase sem hesitar, ela correu para ajudá-lo a se levantar. Seus olhos estavam cheios de preocupação. An Jingtian caiu no chão, pálido, sem dizer uma palavra. Liu Huyan estava cada vez mais ansiosa. Ela o ajudou a se levantar e rapidamente foi até o carro. Estava prestes a colocá-lo no lugar. Então, de repente, ela se lembrou de mim. Ela hesitou e me lançou um olhar. Eu sabia o que ela estava pensando. A vida é importante. Vamos levá-lo ao hospital. Liu Huyan mordeu o lábio. Parecia que finalmente ela tomou uma decisão. Espere por mim na nova casa. Vou levá-lo ao hospital e depois vou te encontrar. Depois de falar, ela o levou para dentro. Então, ela se sentou no banco do motorista e entrou no carro. Eu olhei para o carro que passava rapidamente. Meu coração estava sempre calmo. Não sei se Liu Huyan percebeu, mas eu tinha certeza. An Jingtian estava fingindo. Mas isso não me diz respeito. Eu estava prestes a dirigir até a nova casa. Então, recebi uma ligação do meu amigo. Acontece que o segundo projeto, assim que foi lançado, se tornou viral em toda a internet. Reunimos um grande número de fãs. Agora algumas empresas estrangeiras também querem discutir uma parceria conosco. Um amigo quer que eu acompanhe em uma viagem de negócios de última hora. Eu aceitei sem hesitar. Virei o carro imediatamente em direção ao aeroporto. O plano foi muito repentino. Assim que aterrissamos, começamos a preparar o plano de negócios rapidamente, para conseguirmos nos comunicar bem com a outra parte. Fizemos uma versão traduzida. Antes, sabíamos muito pouco sobre empresas estrangeiras. Para não falhar, tivemos que nos preparar a todo momento. Apresentamos cada uma das qualidades da empresa em detalhes. Eu e meu amigo estávamos tão ocupados que só dormíamos 4 horas por dia. Às vezes, até conseguíamos dormir em pé. Felizmente, o esforço finalmente teve recompensa. Após a reunião, o tradutor nos disse. A outra parte achou que estávamos bem preparados e que o plano estava muito completo. Concordaram em colaborar conosco. Nós, amigos, nos abraçamos felizes. Naquela noite, finalmente conseguimos dormir bem. Nos últimos dias, não tivemos tempo para nada. Foi exatamente nesse momento que eu olhei as mensagens. Eu vi que Liu Huyan me enviou várias mensagens. Ela também fez várias ligações. Isso foi quando eu acabei de chegar no exterior. Liu Huyan me disse que já estava embaixo do novo apartamento.
Ela perguntou por que eu não estava lá. Eu não esperava que ela realmente fosse me procurar. Afinal, sempre que havia algo relacionado ao Anjobtin, ela se jogava de cabeça. E não conseguia mais se lembrar da minha existência. Pensei um pouco. Eu não respondi. Já havia passado tanto tempo. Provavelmente, nem ela mesma se importava mais. Além disso, nós já não tínhamos mais um relacionamento. Não fazia sentido conversar sobre isso novamente. Eu e meu amigo exploramos mais um pouco o exterior. Depois de visitar as atrações recomendadas da região, voltamos para o nosso país. Quando chegamos ao aeroporto, já era de madrugada. Após nos despedirmos, cada um foi para sua casa. Assim que me deitei de volta na minha cama grande, ouvi batidas na porta, como se alguém estivesse batendo com raiva. Parecia um desabafo. O som ecoava pelo corredor vazio, tornando-o especialmente barulhento. Pensei que era meu rival vindo me provocar. Fui até a porta furiosamente para abri-la. O resultado acabou de abrir. Uma sombra veio em minha direção. Não consegui desviar e acabei recuando várias etapas devido ao seu tropeço. Um forte aroma de álcool misturado com um toque de aroma intenso e familiar se aproxima. Se não é Liu Hui, quem mais poderia ser? Estou um pouco sem saber o que fazer. O que você está fazendo aqui de novo? Não tínhamos concordado que estava tudo bem? Liu Hui soltou um arroto de álcool. Sim. Agora não tem mais problema. Eu estou com Anjobtin agora. Você está feliz agora? Ela me olhou com um semblante desolado. Talvez ainda quisesse ver em meu rosto um traço de angústia ou nervosismo, ou talvez outras emoções. Mas eu a decepcionei mesmo assim. O fato de ela estar com Anjobtin era algo que eu esperava. Eu não me importo como é a vida amorosa dela. Então, por que você veio aqui? Beber tanto álcool a essa hora da noite. Seu namorado sabe disso? Vou ligar para ele te levar de volta. Não quero arranjar problemas. Eu peguei meu celular. Estava prestes a ligar para Anjobtin. Mas Liu Hui parecia estar furiosa. Peguei meu celular. Joguei direto para fora. Com um estrondo, quebrou em 1000 pedaços. Você realmente não sente nada? Você sabe que, naquele dia, esperei por você a noite toda. Mas você me deu o bolo. Para me evitar. Você ainda foi para o exterior. Ela deu uma risadinha. Apontando para mim. Balançando o corpo, disse. Lu Mingze, você é um grande mentiroso. Agora me arrependo de ter estado com você. Se soubesse que você era tão frio, deveríamos ter terminado há muito tempo. Ela gritou em um acesso de histeria. Estou um pouco preocupado que isso afete os vizinhos. Mas também tenho medo de que, ao fechar a porta, a situação fique ainda mais fora de controle. Felizmente, nesse momento, Anjobtin chegou apressado. Ele me lançou um olhar feroz. E, com um semblante desolado, agarrou o braço de Liu Hui e disse humildemente. Hui, você bebeu demais. Posso te levar de volta? Ao ver Anjobtin, Liu Hui parecia ter recuperado um pouco da razão. Estava um pouco mais calma. Ela me olhou profundamente mais uma vez. Desta vez, virou-se. Com o apoio de Anjobtin, desceu lentamente as escadas. Desde então, eu raramente ouvia notícias de Liu Hui. Às vezes, Anjobtin ainda postava sobre seu doce cotidiano. Mas muitas vezes, em menos de alguns minutos, a postagem era deletada. Logo em seguida, a conta de Anjobtin também ficou em silêncio. Mas, segundo amigos, a empresa de Liu Hui parece que não estava indo bem nesse período. Devido à sua gestão negligente, houve algumas agitações internas da empresa. Além disso, devido ao abuso de poder de Anjobtin, um grande número de funcionários já havia se demitido. Liu Hui queria impedir a evolução da situação, mas já era tarde demais. Alguns colegas que tinham uma boa relação até encontraram-me e foram até meus amigos. Eles eram todos os antigos colaboradores da minha empresa. Eu e meus amigos coincidimos em um movimento, deixaram suas opiniões dos lábios deles. Eu também ouvi algumas novidades sobre a vida privada de Liu Hui. Dizem que ela e Anjobtin brigam com frequência. Às vezes, até brigam no escritório, na frente de todos. No começo, Anjobtin fazia bastante questão de Liu Hui. Ele se desculpava ativamente. Mas, após 2 ou 3 vezes, ele se atreveu a bater na mesa e discutir com Liu Hui. Uma vez, a briga foi tão intensa. Anjobtin rasgou o projeto que deveria ser entregue ao cliente, causando uma perda de centenas de milhares para a empresa. Liu Hui, em um acesso de raiva, demitiu Anjobtin. No entanto, parece que eles ainda moram juntos. Mas a relação piorou. Uma vez, eu os vi indo ao hospital. Provavelmente, eles se agrediram. Ex-colegas ficaram um pouco desapontados. Estou feliz por ter tido a clareza de espírito para cortar perdas a tempo. Afinal, agora Liu Hui é muito diferente do que era antes. A situação da empresa está muito longe de ser a mesma de antes. Felizmente, eu consegui sair a tempo. Caso contrário, eu ainda não saberia como ficar preso nesse ciclo vicioso.
Eu não disse muito. Liu Hui chegou até aqui passo a passo. Cada passo era como eu esperava. O sucesso e a falha vêm da mesma fonte. Depois de seguir um caminho errado, a menos que volte a tempo. Caso contrário, continuará errando sem parar. É evidente que ela não quer voltar atrás agora. Durante esse tempo, os lucros da empresa do meu amigo se tornaram consideráveis. O projeto da empresa estrangeira foi concluído perfeitamente e um novo contrato foi assinado. Em apenas 3 meses, ele alcançou o objetivo que originalmente planejou para um ano. Nos dias seguintes, meu amigo e eu discutimos sobre a expansão do negócio. Nossas ideias coincidiram, mas, considerando muitos fatores, decidimos desistir. Após alguns dias de discussão, o novo planejamento ainda não foi definido. Nós até tivemos uma discussão. No entanto, ao contrário de Liu Hui, meu amigo não é tão teimoso. Costumava, após conflitos de trabalho com Liu Hui. Liu Hui me dizia de forma firme para fazer do jeito dela, independentemente de quem estivesse certo ou errado. Caso contrário, o plano não poderia ser implementado. Teria que ser deixado de lado. E os amigos ouviam atentamente, para dar opiniões contrárias. Nossos conflitos só se tornavam mais maduros com o tempo. Depois de mais uma discussão com os amigos, voltei cansado para casa. O novo apartamento que comprei já estava reformado, e já podia ser habitado. Eu me mergulhei na banheira, sentindo-me muito mais relaxado, pensando em como avançar a partir dali. Nesse momento, recebi uma ligação. Sequei as mãos e peguei o celular. Ao ver a chamada, levantei levemente as sobrancelhas. Liu Hui. Já havia quase 6 meses desde a última vez que nos vimos. Já se passaram quase 6 meses. Desde aquele dia em que ela foi levada por Anjogtin. Não nos vimos mais. Às vezes, também encontro em jantares de negócios. Mas na maioria das vezes, é só uma rápida saudação antes de se afastarem. No entanto, após cada encontro, sempre consigo perceber o olhar ardente e malicioso de Anjintia. Entendo que isso é malícia do atual em relação ao ex, mas não compreendo por que, já faz tanto tempo, Liu Hui já está ao seu lado. Ele ainda guarda rancor. Pensei um pouco. Não sei o que ela quer dizer. Ainda assim, atendi o telefone. Lu Mingzi. A tubulação da minha casa quebrou. Você pode vir me ajudar a consertar? Assim que atendi, a voz dela ainda estava um pouco rouca. Parecia que ela tinha chorado recentemente. Pensei um pouco e respondi de forma suave. Você pode procurar o agentian ou um encanador. Senti que era um pouco estranho. Não entendo por que ela entrou em contato comigo. Antes, sempre que algo dava errado em casa, não importava o que eu estivesse fazendo, eu corria para consertar. Mas agora estamos separados. É realmente inadequado ela ter me procurado. Depois de alguns segundos de silêncio, Liu Hui finalmente falou. Eu terminei com a Jogtin há 2 dias. A empresa também o demitiu. Já não tenho muito contato com ele. Fiquei um pouco surpresa, sem esperar que eu perguntasse. Ela disse com a voz embargada. Eu também procurei um mecânico. Mas já é muito tarde. Lu Mingzi, eu sei que você não quer me ver agora. Mas eu não sei mais o que fazer. Já é tarde demais. Mas agora eu não sei a quem recorrer. Eu realmente não sei mais o que fazer. Se você não me ajudar mais, eu posso realmente. Ela soluçou 2 vezes, com um tom desesperado. O som do vento cortante vinha do telefone. Eu percebi rapidamente que algo estava errado. Onde você está agora? Liu Hui hesitou por um momento. Então disse. No telhado. Não pude deixar de pensar em antes. Pouco tempo depois de fundar a empresa sofreu grandes perdas devido a problemas de decisão. As perdas foram severas. Naquela época, Liu Hui estava quase em colapso. À meia-noite, ela escreveu uma carta de despedida e subiu na janela. Felizmente, eu percebi a tempo. Caso contrário, seria inimaginável. Eu pensava que ela era racional o suficiente. Não imaginei que ela faria uma besteira dessas. Se eu não soubesse, naturalmente não entraria em contato com ela. Mas agora já sei que ela pode estar em perigo. De qualquer forma, não consigo ficar de braços cruzados. Pensando um pouco, eu suspirei. Espere por mim. Apenas troquei de roupa rapidamente. Eu dirigi de volta para este lugar familiar. Assim que abri a porta, vi os olhos de Liu Hui vermelhos de choro. O cano dentro da casa estourou. O chão estava coberto de água. Tirei os sapatos, entrei e descobri que era apenas uma conexão solta. Peguei uma ferramenta, apertei um pouco e rapidamente consertei. A impermeabilização do condomínio é realmente boa. Não precisa se preocupar em alagar o andar de baixo. Apenas limpe a água acumulada e estará tudo bem. Depois de dar algumas instruções, me levantei para sair. No entanto, assim que dei 2 passos, um par de mãos agarrou minha cintura. Liu Hui estava chorando e soluçando atrás de mim. Lu Mingzi, você ainda pensa em mim, não é? Caso contrário, você não teria vindo. Desculpe. Antes, eu estava errado. Eu já reconheço meu erro.
Vamos voltar ao passado? Que tal? Eu fiquei paralisado por um momento. Afastei a mão dela. Você se confundiu. Eu não estou aqui para fazer trabalho voluntário. O custo do concerto é 100. Alipay ou WeChat. Liu Ruin olhou para mim, os lábios tremendo. Depois de um tempo, ela finalmente tirou do bolso. Transferiu 10.000 para mim pelo celular. Deu a mais. Eu devolvi o dinheiro a mais para ela. Mostrei para ela. Olha, agora estamos quites. Estamos quites. Ela murmurou repetindo o que eu disse. Por fim, deu um sorriso amargo. Não prestei mais atenção nela e saí do condomínio. Ao sair, encontrei um gato de rua. Peguei R$ 100 e fui ao supermercado ao lado. Comprei um presunto e coloquei na frente dele. Só então voltei para casa de carro. Logo percebi que Liu Ruin também havia deixado para trás. Um mês após o lançamento do projeto, recebi a notificação de processo da empresa dela. O conteúdo da acusação é que eu roubei documentos confidenciais da empresa. As provas também são bastante completas. Além das provas em papel e alguns registros de transferência, há um vídeo. Foi exatamente naquele dia em que eu consertei o encanamento que foi gravado. O vídeo foi editado. E só é possível ver o movimento de eu procurando ferramentas no quarto. Liu Ruin distorceu as palavras e disse que eu estava procurando documentos confidenciais na verdade. O vídeo foi colocado na internet por alguém, sem que se soubesse quem. A notícia se espalhou como fogo. O projeto já tinha um alto interesse. E muitas pessoas que já não gostavam disso aproveitaram para espalhar. Alguns curiosos não entendiam o que estava acontecendo. Mas quando alguém descobriu que eu tinha saído da Liu Ruin para trabalhar na empresa de um amigo, e vendo a empresa do amigo e a da Ruin, comparando o desenvolvimento das empresas um ano atrás, eles também acreditaram que eu roubei os segredos essenciais. Todos começaram a me criticar. Até mesmo algumas pessoas sugeriram um boicote contra nós. Eu fui levado para a delegacia. Ao ver Liu Ruin como autora da ação, notei que seu olhar se desviava ao me olhar. No fundo, já entendia mais ou menos que você e Anjogtin não terminaram, certo? Roubou documentos confidenciais, fazendo a empresa quase falir. A pessoa é na verdade An Jingtian. Naquele dia, você me enganou dizendo que o encanamento estava quebrado. Na verdade, era para me fazer parte do seu plano. Não me apressei, calmamente, expus minha suposição. Naquele momento, vi muitas coisas estranhas na mansão, como homens tirando os sapatos da entrada, as bitucas de cigarro na lixeira do banheiro, inclusive, as cortinas de veludo azul que ela mais detestava, que estavam penduradas na janela. Mas na hora não pensei muito nisso. Apenas achei que talvez, depois de ficar com Anjogtin, sua personalidade tivesse mudado um pouco. Mas agora parece que algumas coisas não mudam. Liu Ruin mordeu os lábios. Eu também não quero isso. Jingtian ainda é jovem. Ele ainda tem muitas oportunidades. Não podemos destruí-lo por um momento de fraqueza. E eu? Eu ri com desdém. Eu estive com você por 9 anos. Te ajudei tanto. Você pode simplesmente me destruir sem remorso? Liu Ruian, você realmente não se lembra de como eu te tirei do lamaçal? Liu Ruian ficou um pouco rígida. Seu corpo se encolheu instintivamente. Eu sei que ela ainda se lembra. Ela vem de uma família que valoriza os homens em detrimento das mulheres. Mas se ela comete um pequeno erro, seus pais a agredem. Ela trabalhou duro para entrar na faculdade, mas está sendo forçada a voltar para casa e se casar. Fui eu quem tirou todo o meu dinheiro para cortar os laços dela com a família. No momento da liberdade, ela chorou e me abraçou. Dizia que, no futuro, deveríamos nos apoiar um ao outro. Ela poderia ter a liberdade de amar. Poderia me abandonar por outra pessoa. Eu não a culpo, mas não consigo suportar. Eu realmente a ajudei tanto. Mas ela poderia, por causa de outra pessoa, me chutar para dentro do abismo. Eu ainda olhei para ela com a última esperança. Depois de um tempo, palavras frias saíram de seus lábios vermelhos. Considere que eu sou o culpado. Depois de dizer isso, ela não disse mais nada e se virou para ir embora. Olhando para sua silhueta que se afastava cada vez mais, meu coração não teria mais nenhum sentimento por ela. Ela não sabe. A próxima a ser puxada para o abismo é ela, não eu. Uma semana depois, o julgamento ocorreu como programado, porque a empresa do meu amigo já havia ganhado notoriedade. Além disso, essa situação havia se tornado bastante pública. Este julgamento foi transmitido ao vivo pela internet. O advogado de Liu Ruin apresentou todas as provas, de forma agressiva, tentando me colocar em uma armadilha. Liu Ruin estava sentada ao lado dele, sem dizer uma palavra, e não ousava levantar os olhos para me olhar. E Anjogtin estava sentado na plateia. Olhar nos meus olhos voltou a ter o orgulho e a provocação de antes, como se tivesse certeza de que eu iria perder. Mas quando meu amigo apresentou as provas que havia preparado, ambos ficaram atordoados. Ao mesmo tempo, o amigo também trouxe uma gravação. Nela,
O diálogo entre Liu Huin e An Jogtin estava claro. Todos na sala sabiam de seus planos. Sabiam que An Jogtin vendeu os segredos da empresa por dinheiro, o que fez com que a empresa não apenas perdesse oportunidades de crescimento, mas também fosse forçada a arcar com multas exorbitantes. Na gravação, An Jogtin chorava descontroladamente. Senhora Liu, eu ainda sou jovem. E você está grávida do meu filho. Você realmente quer ver nosso filho nascer sem pai? Eu sei que errei. Você pode me bater e me xingar, tanto faz. Você pode até me matar. Mas não me deixe. Em seguida, ouviu-se o som de um tapa no telefone. Eu suspeito que An Jogtin estava segurando o pulso de Liu Huin. Bater no próprio rosto. Afinal, ele é muito experiente nesse tipo de estratégia. An Jogtin estava sentado na plateia. A satisfação em seu rosto desapareceu, tornando-se uma coloração arroxeada. Ele não conseguiu mais se manter sentado. Impossível. Esta gravação é falsa. Foi eles que editaram. Ele gesticulava furiosamente para pegar a gravação. Mas antes que ele pudesse sair da cadeira, foi segurado no lugar por um funcionário. Tudo bem. Eu te ajudo. No final, só vou te ajudar desta vez. Após um momento, a voz calma e implacável de Liu Huin começou a soar. Todos na sala olhavam para os dois com desdém. Muitas pessoas na transmissão ao vivo também começaram a xingar. Eu olhei para Liu Huin. Ela parecia já ter previsto que esse seria o resultado. Seu semblante estava apenas desolado, sem ações excessivamente dramáticas. O juiz olhou para Liu Huin e perguntou-se. Ela confirmava a veracidade da gravação. Se havia material para contestar. Todos na sala observavam, aguardando sua próxima ação. An Jingtian, com os olhos vermelhos, fez Liu Huin esclarecer os fatos. Fez com que ela dissesse que a gravação era falsa. Mas Liu Huin apenas se levantou. Caminhou lentamente em direção a An Jingtian. A equipe viu que ela estava muito calma e não fez muita resistência. An Jingtian pensou que ela queria discutir com ele. Aliviado, achou que iriam planejar uma estratégia. Seu rosto estava muito mais animado, e ele diminuiu o volume da voz. Huyan, você precisa encontrar uma maneira de esclarecer. Diga a eles que essa gravação é falsa. Seja mais racional, como antes. Você e o Lu Mingzi já terminaram. Não fique relutante. Ele ainda não havia terminado de falar. Liu Huyan de repente levantou a mão e deu um tapa nele. A gravação é verdadeira. Eu admito que fui eu que, para ajudar a Jingtian, difamei maliciosamente Lu Mingzi. Sua voz era clara e firme. Todos os presentes ouviram claramente. A sala de transmissão parou por um momento e logo em seguida começou a rolar rapidamente, gritando ofensas contra Liu Huin e An Jogtin. An Jogtin entrou em colapso total, com os olhos avermelhados, lutando de forma histérica para estrangular Liu Huin. Acabou sendo pressionado contra o chão pelos funcionários, de rosto para baixo. Liu Huin veio até mim e pediu desculpas. Perguntou-me por que eu estava tão preparado antecipadamente. Meu semblante estava tão calmo como sempre. Expliquei a ela toda a sequência de eventos. Pouco depois de eu sair da casa de Liu Huin, um amigo acabou descobrindo por acaso os planos deles. Ele também me alertou para que eu tivesse cuidado. Naquele dia, quando fui à casa de Liu Huin consertar o encanamento, eu sabia que poderia cair na armadilha dela. Mas eu ainda assim fui. Não apenas estava preocupado com ela, mas também com o plano que eu e meu amigo tínhamos. Após o projeto se tornar um sucesso, precisamos de um desenvolvimento mais rápido. Então, naquela época, eu e meus amigos estávamos discutindo sobre a aquisição da empresa da Liu Huin. No entanto, nunca houve uma boa oportunidade. Liu Huin se apresentou na nossa porta. Era a grande oportunidade para concluir nosso plano. Eu estava um pouco hesitante no início, mas naquele dia, a indiferença dela em relação a mim me fez tomar uma decisão definitiva. Eu, palavra por palavra, disse a ela os fatos que ela não sabia. Liu Huin, no entanto, sorriu com alívio. Então era assim. Eu olhei para o sorriso dela e senti um arrepio. Instintivamente percebi que algo estava errado. Um brilho ofuscante passou pelos meus olhos. Eu vi que ela tinha uma lâmina brilhante escondida na mão. Minhas pupilas se dilataram. Eu estava prestes a agir, mas a vi rapidamente se virar, a mão levantando a faca. No segundo seguinte, o histérico An Jogtin teve a garganta cortada. Ele arregalou os olhos e caiu em um mar de sangue. Os funcionários nunca imaginaram que ela faria isso. De repente, percebeu e quis impedir. Mas já era tarde. Como se tivesse contatado inúmeras vezes. Liu Huin cortou o pulso sem hesitar. No momento em que caiu, ela me lançou um sorriso. Seus lábios pareciam dizer: Lu Mingzi, é a última vez que venho te ajudar. O local ficou uma confusão e alguém chamou a ambulância. Em pouco tempo, os dois foram levados para o hospital. An Jogtin morreu sem sucesso na ressuscitação. Liu Huin perdeu muito sangue, mas felizmente sobreviveu. Contudo, o feto não pôde ser salvo. Ela foi detida pela polícia por homicídio doloso.
Foi enviada para a prisão e condenada à morte. Após a reversão da opinião pública online, um amigo inicialmente planejou comprar a empresa de Liu Hui, mas, após refletir, decidiu desistir. Ele achou que eu estava certo. Esse método é um pouco antiético. No final, ainda damos um passo de cada vez, caminhando lentamente em direção ao objetivo. No entanto, o estranho é que, no dia em que o advogado de Liu Hui me encontrou, ele disse que Liu Hui fez um testamento, transferindo todas as suas ações e bens para mim. Após a morte de Liu Hui, todos os bens ficaram sob meu controle. Pensei um pouco. Eu mudei o nome da empresa e alterei sua natureza. O público-alvo passou a ser todas as empresas, ajudando-as a investigar a verdadeira situação dos funcionários na lista negra. E, além disso, a taxa era muito barata. Mesmo as empresas menores podiam fazer pedidos. Com isso, ajudando aqueles que, sem querer, entraram na lista negra do setor. Eu estava em um prédio que outrora foi magnífico, olhando para baixo. A partir daí, minha vida seguiu tranquila e próspera.